Este Live 2, som, bom dia a todos. Ótimo evento.
Não, não, não. Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Nós temos uma informação, nós temos aparelhos de tradução simultânea na entrada do saguão desse auditório. Então, nós teremos a palestra também em espanhol. Quem se sentir à vontade, quiser pegar o aparelho, está à disposição aqui na entrada deste saguão, ok?
Senhoras e senhores, muito bom dia. É um imenso prazer tê-los conosco para o 6º Congresso da Sociedade de Análise de Risco Latino-Americana. O evento conta com a organização do Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, CEPED, apoiado pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Estado do Paraná, da Universidade Estadual do Paraná, Unispar, da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual do Paraná, Funespar, e da Associação Brasileira de Geologia e Engenharia Ambiental. O Congresso da SRLA concentra a discussão em temas de grande relevância para a sociedade e para os profissionais da área, possibilitando que diversos setores, acadêmicos, científicos, privados e governamentais, ligados à redução de riscos de desastres e às mudanças climáticas, possam apresentar seus problemas e buscar soluções em diálogos e palestras sobre linhas de ação, desafios e práticas bem-sucedidas. Serão diversos painéis compostos por cientistas especialistas nas áreas correlatas à análise de risco para proporcionar debates de altíssimo nível. Neste momento, a discussão sobre o tema é mais do que necessária. Assistimos aos grandes desastres que acontecem ao redor do mundo e também em nosso próprio quintal. Por exemplo, a tragédia no Rio Grande do Sul, o grande desastre mais recente em nosso Brasil. É uma demonstração da destruição que os desastres podem causar. E, por isso, reconhecer, então, a importância da análise de risco, buscar o conhecimento e as estratégias para que possamos buscar prevenir e mitigar esses impactos é essencial. É com esse intuito que o Congresso se apresenta com o tema A Ciência e a Tecnologia para a Gestão Integrada de Riscos de Desastres e a Adaptação às Mudanças Climáticas, com o propósito de colocar em discussão o desenvolvimento da ciência e da tecnologia para superar os riscos das mudanças climáticas e a intensificação dos desastres provocados por elas. Gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores e patrocinadores. Federação das Indústrias do Estado do Paraná, FIEP, CNPq, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Sanepar, Instituto Água e Terra, Fundação Araucária, SOS Sul, Cimepar, Gazin, Geopixel e Ambipar. Saudamos as autoridades aqui presentes e temos a honra de convidar para a composição da mesa diretiva senhor Coronel QOBM Fernando Raimundo Schuning, coordenador estadual da Defesa Civil do Paraná. Professora doutora Daniele Stringari, diretora acadêmica do Centro de Estudos e Pesquisa sobre Desastres e atual presidente da SRLA. Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior em Exercício, Dr. Jamil Abdanur Júnior. Senhor Coronel Emerson Guimarães, representando nesse ato o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. Senhor Diretor-Geral da Polícia Científica do Paraná, Luiz Rodrigo Grochoque. Magnífica reitora Salete Machado Cirino, da Unespar. Senhor professor Márcio Espinosa, da Fundação Araucária. Senhor Carlos Uribe, representando nesse ato a Unesco e também nossos palestrantes. Registramos, agradecemos ainda a presença das instituições de Estado, diretores do campi da Unespar, demais instituições de ensino, pró-retores, Conselho Executivo da SRLA, Sr. Clóvis, representando o secretário do Planejamento, Ulisses Maia. Saudamos ainda demais autoridades
de forma especial aos membros da SRLA, aos nossos palestrantes e convidados que nos honrarão com suas presenças durante este evento, aos membros das coordenadorias estaduais e municipais de Proteção e Defesa Civil e todos os participantes do nosso congresso, nosso muito obrigado. Convidamos a todos para ficarmos em pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro, realizado pela Orquestra Sinfônica da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, da Universidade Estadual do Paraná, conduzida pelo maestro Lucas Santiago, espala do maestro Paulo Barreto. Podemos tomar assento, fiquem à vontade. Senhoras e senhores, para dar as boas-vindas, convidamos a senhora, a professora doutora Daniele Stringari, presidente da SRA-LA.
Senhoras e senhores, aqui presentes, autoridades já nominadas pelo cerimonial, muito bom dia. É com grande alegria e responsabilidade que, em nome da comissão organizadora do evento, damos início ao 6º Congresso da Sociedade de Análise de Risco Latino-Americana, SRALA 2025. É uma honra receber em Curitiba representantes dos setores acadêmico, científico, governamental e privado de toda a América Latina, unidos pelo compromisso com a redução do risco de desastres e adaptação às mudanças climáticas. Receber esse congresso aqui, na minha cidade natal, é mais do que acolher um evento científico. É reunir mentes, corações e propósitos em torno de um chamado urgente. O chamado da Terra, da vida e do futuro. Esse congresso representa um marco importante para a América Latina. Após edições anteriores realizadas no Chile em 2010, na Colômbia em 2012, no Brasil em 2016, México 2018 e no Chile em 2021, durante a pandemia, onde o congresso foi remoto, retornamos ao nosso país com o propósito de fortalecer os laços de cooperação e compartilhar os avanços científicos e tecnológicos que contribuem para a gestão integrada de riscos de desastres e para enfrentamento dos desafios trazidos pelos eventos extremos. Durante esta semana, discutiremos eixos temáticos fundamentais para a redução da vulnerabilidade, como o desenvolvimento da capacidade de resiliência, os diversos riscos e desastres ambientais e tecnológicos, o uso e a ocupação do solo, que envolvem a gestão do risco, a governança, as políticas públicas, a comunicação intra- e interinstitucional de riscos e a complexidade da emissão de alertas e alarme para que a população seja, de fato, assessorada e receba os seus alertas. Discutiremos as tecnologias e as inovações em redução do risco de desastres, os programas de educação, que são essenciais para a formação cidadã das nossas crianças e adolescentes, o futuro da nossa nação, a participação comunitária e atuante em rede, a saúde única e o meio ambiente, incluindo epidemias e o risco à saúde humana, e ainda, não menos importante, a gestão e o manejo de animais em desastres. Temos aqui, meus senhores, uma rica programação pela frente e o compromisso de reunir o conhecimento, a experiência e a sensibilidade de todos vocês, profissionais da ciência, da gestão pública, da sociedade civil, da educação e da comunicação, para pensar e agir em defesa da vida. Gostaria de expressar minha profunda gratidão a todos que tornaram este evento possível. Os patrocinadores, aqui já nominados pelo nosso cerimonial, a equipe incansável do Centro de Estudos e Pesquisa sobre Desastres, o CEPED, todos correndo por aí, de camisa azul. Então, meu muito obrigada. A toda a equipe da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, em nome do Coronel Fernando, que nos deu todo o apoio e encarou esse desafio de fazer esse evento internacional. A Universidade Estadual do Paraná, representada aqui pela nossa reitora, professora Salete. Todos os diretores de campi estão aqui presentes, os 7 campi da nossa universidade. Ao Conselho Executivo da SRALA, representado por todos os países aqui da América Latina, e a todos os membros da comissão organizadora e científica. E ainda os mais de 50 palestrantes que teremos aqui durante o evento, que dedicaram as suas agendas para discutir a redução do risco de desastres. O trabalho de todos vocês foram essenciais para a realização desse congresso. O meu muito obrigada. Eu gostaria ainda de destacar que, ao final da programação de quinta-feira, no dia 22, nós teremos a solenidade de encerramento e a premiação dos melhores trabalhos nos eixos temáticos. Então, não percam a sessão de encerramento com a premiação.
E na sexta-feira, dia 23, encerraremos o congresso com as visitas técnicas, que constam na programação oficial do evento. Tanto a programação, quanto a lista de trabalhos e as visitas técnicas, que nós temos vagas limitadas, elas estão no banner ali no credenciamento, então tem um QR Code para cada um, então os senhores podem acessar, né, toda a programação ali na frente. Aproveite essa oportunidade de visitar os centros de monitoramento e de conhecer as experiências práticas adotadas aqui em Curitiba e no estado do Paraná. Eu desejo a todos um congresso produtivo, repleto de reflexões, conexões e aprendizados, que ultrapassem os limites dessa semana. Que este encontro fortaleça o nosso compromisso coletivo com a construção de sociedades mais resilientes e preparadas para os desafios que enfrentamos. Que este congresso seja um tempo de escuta, de diálogo e também de silêncio. O silêncio necessário para sentir. Sentir que fazemos parte da mesma casa, da mesma terra e do mesmo destino. Sejam muito bem-vindos e um excelente congresso a todos. Com a palavra, senhoras e senhores, o senhor professor Márcio Espinosa, da Fundação Araucária. Sim. Bom dia a todas e a todos. Apesar do tema que vai ser falado aqui, tratado, estou me sentindo muito seguro, por ver tantos jalecos laranjas aqui. Para nós é uma alegria ter o evento aqui, então, primeiro agradecimento à Sociedade de Análise de Risco, por ter trazido esse evento aqui no Paraná. Nós temos, no Paraná, hoje, uma situação talvez um pouco diferenciada, falando em termos de ciência e tecnologia. Nós temos aí uma fundação, a Fundação Araucária. Ela hoje, os 27 estados do país, eles têm uma fundação de amparo à pesquisa. A mais conhecida é a FAPESP, e aqui no Paraná a gente chama de Fundação Araucária. Então, hoje a gente tem uma situação muito favorável, um sistema composto aí por 7 universidades estaduais, 4 universidades federais, um Instituto Tecnológico Federal, várias outras universidades privadas que, juntas, nos permitem aí mobilizar um capital intelectual composto de mais ou menos 25 mil doutores. Então, é essa pujança, eu diria, desse sistema que hoje a gente atua, que nós atendemos em termos de organização de pesquisa e fomento à ciência e tecnologia. As FAPs hoje, elas se reúnem em torno de um conselho nacional chamado CONFAP. Esse conselho hoje, ele mantém, para vocês terem uma ideia, cerca de 80% das pesquisas, do custeio das pesquisas no Brasil. Então, esse é um papel que a gente tem cada vez mais ocupado, e para nós é um prazer saber que a gente apoia um evento numa área, para mim, que hoje talvez seja uma das de maior interesse de desenvolvimento da ciência e tecnologia. Simplesmente porque lida com a preservação da vida. Todo o trabalho de vocês aqui para nós tem um alinhamento muito forte com a questão de desenvolvimento sustentável, que é uma área prioritária do governo do Estado, também que impacta naquilo que talvez seja um pilar da nossa economia aqui no Estado, na região, que é o agronegócio, e também a biotecnologia e saúde. Então, o que vai ser discutido aqui para nós é o que justifica, de certa forma, a nosso apoio, a nossa presença aqui. Eu gostaria de, por último, ressaltar duas grandes pesquisas ou ações nesse sentido. O primeiro deles a gente chama de NAP, Emergências Climáticas. NAP, para nós, é uma forma de organizar a pesquisa, é uma rede colaborativa de pesquisa. Hoje, eu acredito que ela deva ter 60 doutores, do nosso estado, e deve chegar a quase uma centena, extrapolando o Paraná. Essa rede se dedica justamente a entender um dos temas que vai ser, eu acho que ponto-chave aqui das discussões. Então, a gente espera aí que esse grupo esteja participando intensivamente e o que for necessário para avançar em termos de apoio, em termos de desenvolvimento de novas pesquisas, nós estamos aí totalmente abertos, receptivos.
Eu tenho aqui a chance também de ter na mesa o Luiz, né, muito voltado, e a Daniele também. Né? Daniele, obrigado pelo convite. Toda a questão de pesquisa na área da polícia científica, né, forense. Então, para nós também é uma honra até apoiar esse tipo de pesquisa, porque ela trata também daquilo que eu acho que é mais nobre, que é hoje a preservação da vida. Então, muito obrigado pelo convite. Estamos de portas abertas. Espero que essas discussões aqui nos tragam vários bons problemas. Né? Nós, como Fundação, gostamos de tratar justamente desses bons problemas. Obrigado. Com a palavra, a senhora reitora da Unispar, professora Salete Machado Cirino. Bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos a este evento, que, como reitora da Universidade Estadual do Paraná, é um momento muito significativo para nós, porque o CEPED, coordenado pela professora Daniele Stringari, é vinculado, né, à Unespar, é um centro universitário de estudos e pesquisas sobre desastres, e, a partir desse centro, tendo a possibilidade de desenvolver pesquisas, produção de conhecimento, e que essa pesquisa e essa produção de conhecimento é tão necessária nesse vínculo com a experiência, no sentido de a gente poder, né, prevenir, quando possível, né, desastres que impactam tanto na vida das pessoas, da nossa sociedade e do nosso meio ambiente. É uma alegria hoje estar nesse evento com as 7 direções de campus, dos nossos 7 campi da universidade. A Unespar, ela está situada nas principais cidades e principais regiões do estado do Paraná. Ela tem uma característica multicamp e multirregional. Então, hoje nós estamos com a diretora do campus de Paranavaí, a professora Maria Antônia, com a diretora do campus de Campo Mourão, a professora Séries, a diretora do campus de Curitiba 2, a FAP, a professora Noemi. Estamos com o diretor do campus de Paranaguá, o professor Moacir, o diretor do campus de Apucarana, o professor Daniel, o diretor do campus de União da Vitória, o professor Alcemar, e o diretor do campus de Curitiba 1, o Eloy. E agradeço o convite de estar nessa mesa, nessa abertura, aqui com o Marcos Espinosa, da Fundação Araucária, que é tão importante para os projetos de pesquisa, com o professor Jamil, que neste ato representa o nosso secretário de Estado, o professor Aldo Nelson Bona, e dizer da importância de todas as 7 universidades estaduais e também, como Espinosa colocou, das federais, em prol dos estudos, da produção científica. Então, é uma alegria estar aqui no 6º Congresso da Sociedade de Análise de Risco Latino-Americana, que está tendo início nesta manhã do dia 19 e vai até o dia 23. Desejo a todas e a todos, né, um excelente evento, que saia daqui muita reflexão, muito estudo, muita produção científica que possa contribuir com o clima, que possa contribuir com a nossa sociedade e, principalmente, né, com o nosso meio ambiente. Muito obrigada. Com a palavra, o senhor secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior em exercício, Dr. Jamil Abdanur Júnior. Excelentíssimo Coronel Fernando, coordenador estadual de Defesa Civil do Paraná, ao cumprimentá-lo, gostaria de estender os meus cumprimentos a todas as autoridades que compõem a mesa, demais autoridades que estão também na plateia, senhores cientistas, pesquisadores, conferencistas, painelistas, senhores e senhoras convidados. Inicio minha fala agradecendo o honroso convite e manifestando minha satisfação
em representar a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior neste importante evento. Também não posso deixar de parabenizar os organizadores desse grandioso congresso pela feliz escolha do tema central, pela definição dos 9 eixos temáticos e dos mais de 50 conferencistas e painelistas renomados nacional e internacionalmente, convidados em função de suas formações acadêmicas e ou experiências profissionais, representando os setores acadêmico, científico, privado e governamental. A utilização do conhecimento científico e de inovações tecnológicas para prever, prevenir, responder e se adaptar aos desastres naturais e aos impactos das mudanças climáticas, e para reduzir riscos, proteger vidas, preservar o meio ambiente e fortalecer a resiliência das cidades e populações, é imperiosa, ou seja, inevitável e inadiável. Este evento cumpre um papel fundamental ao reunir pesquisadores, gestores públicos, profissionais técnicos e representantes da iniciativa privada, para refletir sobre os principais problemas e propor soluções sobre esta temática. Mais do que um espaço de reflexão, este congresso é um espaço de construção, a construção de caminhos que aproximam o conhecimento científico e a ação concreta entre os desafios locais e as soluções regionais ou globais, entre os riscos que enfrentamos e a resiliência que precisamos fortalecer. Desejo a todos um produtivo, inspirador e, sobretudo, transformador evento. Gostaria de cumprimentar mais uma vez os organizadores do evento pela organização e pela escolha, conforme já disse, dos temas, palestrantes e da temática central. Muito obrigado, foi um prazer representar a Secretaria nesse ato. Muito bem, senhoras e senhores, com a palavra o nosso secretário de Estado da Ciências, Tecnologia e Ensino Superior, doutor Jamil. Nosso muito obrigado. Passamos a palavra nesse momento ao senhor Coronel Fernando Raimundo Schuning, coordenador estadual da Defesa Civil do Estado do Paraná. Bom dia a todos e todas presentes. Bom dia, pessoal. Bom dia. Achei que estavam desacordados. Quero inicialmente aí cumprimentar a nossa mesa de autoridades, cumprimentar e parabenizar já de antemão a professora Daniela, que é a nossa diretora acadêmica do CEPED, por toda a organização e trabalho da equipe. Então, vejo que o nosso evento está sendo um sucesso. Parabéns a você, toda a equipe do CEPED. Cumprimentar o nosso amigo, companheiro de grandes batalhas, o diretor-geral da Polícia Científica, o Grochoque. Obrigado mais uma vez por estar presente aí. Cumprimentar o coronel Emerson Guimarães, nesse ato aí, representando o comandante do Corpo de Bombeiros, também companheiro de muitas e muitos anos aí de labuta dentro da nossa atividade de bombeiro militar. Doutor Jamil, representando nosso secretário, que nos apoia muito, leva os cumprimentos ao secretário Aldo, por todo o apoio que ele sempre nos dá à Defesa Civil, o trabalho do CEPED e a missão que a Defesa Civil desenvolve no Estado. Então, obrigado pela presença. A reitora, a senhora Salete, da Unespar, também meu agradecimento por todo o apoio, toda a ajuda, que sempre a Unespar dá ao funcionamento do CEPED, nos dá esse ar acadêmico, nos dá toda essa formação. Muito obrigado. Ao professor Márcio, da Fundação Araucária, não preciso nem falar da Fundação Araucária, o quanto tem sempre ajudado e apoiado as ações, as pesquisas, enfim. Não preciso falar sobre a Fundação Araucária. Muito obrigado por todo o apoio, toda a participação. E ao Carlos Uribe, que está aqui presente, que vai ser palestrante, que está nos prestigiando, representando hoje a Unesco. Então, muito obrigado aí por estar presente e vamos aguardar depois a sua palestra.
Quero também, aproveitar, vou pegar também mais uma cola aqui para não esquecer, não correr o risco de esquecer, cumprimentar e agradecer a presença aqui no nosso evento dos representantes da Defesa Civil dos estados da Bahia, do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Santa Catarina, Rondônia, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Acre e Rio de Janeiro. Obrigado por os senhores estarem presentes, prestigiando o nosso evento, né, mostrando o que é a Defesa Civil, o que é a integração, né, para aqueles que não sabem, existe um Conselho Nacional de Gestores de Defesa Civil, e nós, periodicamente, nos reunimos para debater defesa civil a nível de Brasil, né? Então, estamos aqui com vários representantes, prestigiando mais um evento aí, da nossa defesa civil. Quero também agradecer a presença dos representantes dos países latino-americanos presentes, e também norte-americano, de Cuba, Colômbia, Chile, Argentina, México e Estados Unidos. Então, temos aí toda essa representação, meus sinceros agradecimentos à participação de todos. Como já foi dito pela professora Daniela, esse evento é um evento acadêmico, né? Nós procuramos, enquanto Defesa Civil, fazer um dos papéis da Defesa Civil, que é a integração entre órgãos, integração entre instituições. E quando nós encaramos e nos propusemos a realizar esse evento junto com o CEPED, foi para que nós pudéssemos trazer e mostrar para a sociedade como um todo que a Defesa Civil ela vai muito além de simplesmente o que muitas vezes a gente acaba vendo na mídia, acaba vendo nas televisões, que é aquela resposta no momento do desastre, né? É a retirada de vítimas, é o resgate, é o atendimento de uma família com ajuda humanitária, é a entrega de telha aqui quando nós temos um granizo, que é muito comum na nossa região, enfim, a Defesa Civil ela vai muito além disso. Nós precisamos sempre estar aumentando o nosso conhecimento, precisamos estar irmanados com a sociedade acadêmica para trazer novos conhecimentos, trazer novas práticas, enfim, fazer esse intercâmbio tão importante e necessário para o desenvolvimento da nossa atividade. Nós já temos feito isso há bastante tempo, temos aí outros centros de pesquisa no Brasil, em outros estados, né? E vejo como sendo extremamente importante, né? Penso, até pela formação que eu tenho, dentro da área de educação também, que nós só vamos mudar a nossa sociedade, nós só vamos mudar nosso comportamento através da educação, né? Se nós não começarmos pela educação, se nós não educarmos a nossa população, os nossos jovens, se nós não trabalharmos conceitos básicos, com certeza, nós não vamos mudar esse cenário. O nosso evento, né, o nosso congresso, o nosso 6º congresso, ele tem como foco principal, como eixo principal, as mudanças climáticas, né? Acredito que não é novidade para ninguém o que acontece no planeta hoje, quais são as alterações, o que tem causado. Hoje, aqui em Curitiba, nós temos um grande exemplo disso. Curitiba, essa época era para estar frio, bastante frio, e nós estamos com um clima bem ameno, quase, esquentar mais um pouquinho, já dá para andar de camiseta aí pela cidade, né? Então, essas alterações, obviamente, refletem em todo o funcionamento desse macroclima que nós temos, né? Então, temos que pesquisar, temos que continuar aí sempre avançando. E, para finalizar a minha fala, eu quero agradecer, não pôde estar presente aqui, mas conversou comigo, ao presidente aqui da FIEP, o Edson Vasconcelos, por ceder esse espaço para nós, para que pudéssemos aí realizar esse evento. Recebi também uma mensagem, está aqui representando o secretário de Segurança, o Tenente Coronel Iag, né, mas agradecer à Secretaria de Segurança e todos os órgãos que compõem a Secretaria de Segurança, né, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Científica, DEPEN, enfim, que fazem parte aí, pelo apoio que nos dão sempre ao trabalho da Defesa Civil. E, é claro, em especial ao Corpo de Bombeiros, né, que hoje compõe nossas regionais, é nosso braço, nossa perna, nossa mão de trabalho, principalmente nas ações de resposta. E, para finalizar minha fala, quero parabenizar a todos os coordenadores municipais
de Defesa Civil que estão presentes, representando os municípios. Né? Defesa Civil sem o município, muito pouco pode fazer, muito pouco pode atuar. Então, a Defesa Civil ela tem que estar funcionando como um sistema. A Defesa Civil é um sistema. Nós precisamos que o município esteja atuando, que funcione, que trabalhe na primeira resposta. Nós temos a participação do Estado, nós temos a participação da União. Então, essa integração é muito importante para nós. Espero que vocês levem daqui boas práticas, bons exemplos. Temos excelentes trabalhos aí e palestras que serão apresentadas, certo? E a minha equipe da SEDEC, parabéns e obrigado por todo o apoio. Muito obrigado, professor. Agradecendo as palavras do senhor Coronel Fernando, da Defesa Civil, nosso muito obrigado. Senhoras e senhores, convidamos nesse momento a senhora presidente da SRALA, professora doutora Daniele Stringari, para declarar a abertura do Congresso. Novamente, então, com a palavra, agradeço a presença de todos, né, que compuseram a mesa, de todos os congressistas. O meu muito obrigada. Sem vocês aqui, não teríamos o Congresso, né? Esperamos que todos possamos sair daqui um pouco melhor do que entramos. E eu declaro aberta o Congresso, 6º Congresso da Sociedade de Análise de Risco Latino-Americana. Aproveitem, sejam muito bem-vindos e um bom dia a todos. Muito bem. Como ato inicial do nosso congresso, teremos a apresentação da Orquestra Sinfônica da Embape Unespar. Para tanto, convidamos as nossas autoridades para tomarem assento junto à plateia para assistirem essa bela apresentação. Nós teremos as músicas executadas Eine Kleine Nachtmusik, Cinema Paradiso, Let Be, Trenzinho do Caipira, Por Una Cabeça, Bis e também Mourão.
Muito bom dia a todo mundo. Meu nome é Lucas Santiago, eu estou em nome do nosso maestro Paulo Barreto hoje, dirigindo esse grupo incrível de músicos incríveis. E nós estamos hoje aqui representando o Campus 1 da Embap. Nós somos membros da Orquestra Sinfônica da Embap Unespar. E hoje escolhemos um repertório que fosse atrativo para o público, que fosse bem interessante. Essa é a nossa última música que nós vamos tocar hoje. Mas vamos de novo. Essa é a última música que a gente vai tocar hoje. E a gente vai tocar Mourão, do César Guerra Peixe, que é um compositor brasileiro, que é bem um forrozinho, né? Um baião. E essa vai ser a nossa última música. Espero que todos tenham gostado. E deixo o convite em aberto. Nossa Orquestra Sinfônica vai fazer um concerto no dia 21, amanhã, na quarta-feira, no auditório da Embap, na Rua Barão do Rio Branco 370. Amanhã, às 8 horas da noite, faremos um repertório com a orquestra inteira, com uma sinfonia do Haydn, uma sinfonia do Schubert e, para finalizar, o Bolero de Ravel. Então, deixo o convite aberto para todo mundo. Espero que vocês compareçam. Ficaremos muito felizes de termos vocês lá. E para mais informações, no Instagram, @ozembap, Orquestra Sinfônica da Belas Artes da Unespar. E fica o convite. Muito obrigado pelo convite também, para nós tocarmos aqui. E ficamos muito felizes de tocar aqui hoje. Muito obrigado.
Nosso muito obrigado mais uma vez para a nossa Orquestra Sinfônica da Embape Unispar pela maravilhosa apresentação. Não é? Nosso muito obrigado. Agora eu peço a todos, vamos ficar todos em pé, senhoras e senhores, caríssimos convidados. Os nossos fotógrafos pediram a gentileza para fazermos uma foto dos nossos convidados do nosso 6º congresso, antes da entrada da nossa palestra magna. O pessoal já vai se posicionando aí. As fotos estarão à disposição pela Agência Notícia do Estado do Paraná, também nas redes sociais da Defesa Civil e também, claro, pela nossa Sociedade de Análise de Risco Latino-Americana. E agora eu peço uma salva de palmas a todos vocês, senhoras e senhores, que estão pensando no nosso futuro. Muito bem. Neste momento, então, iniciaremos a parte acadêmica. Pedimos a todos que tomem assento, fiquem à vontade, por gentileza. O nosso congresso com a palestra magna ministrada pelo professor Dr. Carlos Nobre, ele que é Prêmio Nobel da Paz 2007, sobre as mudanças climáticas. O professor Carlos Nobre fará sua fala de forma online, pois nessa semana ele está fora e recebe um prêmio na Suécia. Ele é professor titular da Cátedra de Clima e Sustentabilidade pelo Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, co-presidente do painel científico para a Amazônia e membro do Planetary Guardians, presidente do painel brasileiro de mudanças climáticas e coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para as Mudanças Climáticas. Foi coordenador geral do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, engenheiro eletrônico formado pelo ITA, doutor em meteorologia pelo MIT, pesquisador conhecido internacionalmente por seus estudos que relacionam a ação antrópica na Amazônia às alterações climáticas globais. É presidente do International Geosphere Biosphere Program e também membro do IPCC, painel intergovernamental sobre mudança climática. Também é membro da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento, na categoria Ciências da Terra e da Academia Brasileira de Ciências. Senhoras e senhores, nosso muito obrigado pela presença do nosso palestrante, e a palavra é sua, com vocês, Dr. Carlos Nobre. Estamos ouvindo, doutor. Pode prosseguir.
Doutor Carlos Nobre, me escuta? Doutor Carlos Nobre? Sim. Professora Daniela Stringari, tudo bem? Só para avisar que a sua apresentação ela não está no modo apresentação. Se você conseguir colocar ela na tela cheia, facilita aqui para o pessoal do público. Aqui para mim ela está no modo apresentação, não sei por que ela não foi para vocês no modo apresentação. Para a gente não está, ela está só com a tela e com os slides na barra lateral. Se tentar compartilhar de novo. Agora estamos vendo só o senhor. Que não deixa de ser agradável também, né? Estamos, mas ele não está no modo apresentação. Ele está no PPT ali mesmo. E aqui para a gente está no slide 7. Ainda não está no modo apresentação. Fala para ele que ele tem que minimizar a apresentação dele agora e compartilhar novamente e compartilhar a tela que já está estendida. Senhor Nobre, o senhor tem que agora minimizar a apresentação que está aberta. É isso? Em sequência, compartilhar novamente a tela estendida. Tela cheia. Agora estamos vendo só o senhor. Tenta compartilhar sua tela mesmo, eu acho que a gente acompanha assim. Se puder diminuir a barra lateral, isso. Senhor Carlos Nobre, quando o senhor coloca no modo apresentação, ele não aparece para nós. Mas, assim, o telão aqui é grande. Se o senhor puder fechar o modo apresentação e passar no slide normal, a gente consegue verificar. Vocês estão vendo o slide agora? Estamos vendo. Olha, eu vou pedir desculpa, mas tem algum problema técnico, então pode ter que ser esse modo, então peço desculpas. Então eu estava nesse... No livrinho? Deixa.
Osvaldo. Onde está Osvaldo? Eu vou pedir desculpa, mas travou aqui o programa aqui, onde eu estou no escritório. Então, eu acho que eu vou ir contando para vocês. Vou contando para vocês, eu peço desculpas. Então, eu falei, mostra todos esses eventos extremos, e eu quero realmente indicar. Doutor Nobre, se o senhor quiser tentar restabelecer a sua conexão e a palestra, nós podemos chamar o doutor Osvaldo, enquanto isso, e ele faz a primeira fala dele, que é do painel de mudanças climáticas, que o senhor participará também das discussões, e, enquanto isso, tenta ajustar a apresentação. Estou com dificuldades aqui e eu vou ter que pedir desculpas, porque eu tenho um outro evento depois das 11, vou ter que pedir realmente desculpas. Então, acho que podemos ficar só com a sua fala mesmo, sem a apresentação. Infelizmente, eu peço desculpas. Então, o ponto até que vocês viram, né? Sim, doutor, estamos ouvindo.
todos os rios. O Cerrado e a Caatinga estão muito próximos do risco do ponto de não retorno. Os Cerrados são pesquisas muito boas da professora Mercedes Bustamante, da Universidade de Brasília, que mostra o Cerrado é a savana tropical com a maior biodiversidade do mundo. E aí o que está acontecendo? Também aumentou muito o desmatamento do Cerrado, 52% do Cerrado já foi desmatado. É muito, nos últimos anos, com a expansão contínua da soja, isso em todo o Cerrado, em todos os estados que tem o Cerrado. E aí, o que nós vimos? Esse é o estudo da professora Mercedes, que o Cerrado, essa mudança da vegetação, não ter mais a vegetação savana tropical, ele já fez aumentar 0,9 graus a temperatura da superfície do Cerrado, em alguns lugares até 3,5 graus, e a evapotranspiração do Cerrado já teve uma redução de 10% entre 2006 e 2019. Algumas regiões, a redução foi até maior, passando de 30%. Então, isso mostra também que o Cerrado está muito próximo do ponto de não retorno. E o que a ciência já mostrou também? Que a caatinga sepsavânica ali do Nordeste, ela já se expandiu ali no oeste, na Bahia, Maranhão, ela já se expandiu mais de 200 mil quilômetros nos últimos 30 anos. A caatinga está correndo para dentro do Cerrado, está expandindo a caatinga. E também uma outra preocupação muito grande é que o Pantanal também, em função da diminuição dos rios voadores, do desmatamento do Cerrado até do Pantanal, e também do aquecimento global que está causando mega secas no Pantanal, como foi 2020 e de novo 23, 24, ele também está diminuindo muito. Se a gente comparar a área coberta pelo Pantanal, ela teve uma enorme diminuição nos últimos anos, já caiu até 60% da área do Pantanal em relação a 30, 40 anos atrás. Então, o Pantanal está na beira do ponto de não retorno. E também a caatinga, né? O que é a caatinga? Como eu falei, a caatinga está se estendendo para o Cerrado. A caatinga tem uma riquíssima biodiversidade também. O Cerrado é a maior biodiversidade de savana tropical. E ali no norte da Bahia, ali a chuva diminuiu tanto nas últimas décadas que ali a chuva caiu para baixo de 400 milímetros por ano, e abaixo desse nível, Cerrado tem uma média de chuva de 800 milímetros. 400 milímetros é o clima de semideserto, então tem um enorme risco também. E, de novo, essa é uma interação sinergística de aquecimento global com o desmatamento. Mais de 50% do Cerrado já foi desmatado. Então, e também a chuva tem diminuído muito no Nordeste como um todo, e estudos mostram que se a gente continuar com o aquecimento global, pelo menos 50% da Caatinga virará semideserto. E essa norte da Bahia é a área principal, e é muito preocupante que já está começando, aparentemente já está começando a acontecer isso. Então, isso são para mostrar para vocês os enormes riscos que nós temos, e aí nós temos que buscar soluções, né? Buscar mitigação e adaptação, os desafios de
Tá difícil hoje, né, pessoal? Vai ser microfone mesmo, então. Tá aberto, tem que abrir lá em cima. Aí. Foi. Nós vamos desconectar, então, o Dr. Carlos Nobre, né, para que ele consiga restabelecer a conexão, e vamos iniciar o painel 1 de mudanças climáticas, que nós já estamos com todos os palestrantes aqui, e aí não atrasamos a programação. Eu passo para você, Saraiva. Então, chamar os nossos palestrantes e o moderador. Bom, continuando nosso painel, senhoras e senhores, nós vamos convidar já na sequência para o painel temático de mudanças climáticas, para que venha à frente daqui a pouquinho conosco, o professor doutor Francisco de Assis Mendonça, da Universidade Federal do Paraná, ele que é professor titular da UFPR, professor visitante da UERJ, professor convidado na Universidade de Sorbonne, também na London School e na Laboratório de Prodigy da França, membro do CTC Semadem desde 2019, com experiência na área de Geografia e Geociências, com ênfase em Geografia e Meio Ambiente, atuando principalmente nos seguintes temas: estudo do ambiente urbano, climatologia, geografia da saúde, epistemologia da geografia. Também temos a honra de convidar ao palco a professora doutora Sandra Isabel Cortes Arancibia. Está conosco a professora Sandra, por gentileza. Ela que é da Pontifícia Universidade Católica do Chile, responsável pelos cursos de saúde ambiental, saúde ocupacional, epidemiologia nos programas de mestrado, epidemiologia nos programas em saúde pública, desenvolve pesquisas na área de saúde ambiental e ocupacional, com foco em populações vulneráveis, como trabalhadores agrícolas, mulheres e crianças expostas a substâncias químicas oriundas de atividades agrícolas ou residentes em áreas ambientalmente contaminadas no Chile. Desde agosto de 2024, exerce a presidência do Comitê Científico Assessor de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente do Chile. Convidamos ainda o doutor José Antônio Marengo Orsini, do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM. Ele que é doutor em meteorologia pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, realizou estágios de pós-doutorado na NASA GIS, na Universidade de Colômbia, na Florida State University, especialista na área de geociências, com ênfase em meteorologia. Desenvolve pesquisas sobre Amazônia, clima, mudanças climáticas e modelagem climática, além de atuar em temas como eventos extremos, desastres naturais, redução de riscos, hidrologia, vulnerabilidade e adaptação às mudanças do clima. Pedir à professora e o professor, por gentileza, tome assento, fique à vontade. Ao tempo que convidamos também o professor doutor Oswaldo Luiz Leal de Moraes, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele que é físico e doutor em Ciência Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutorado que foi concluído no Atmospheric Science Research Center da SUNY, nos Estados Unidos, atua como professor titular da Universidade Federal de Santa Maria e também coordena o Comitê Permanente da Organização Meteorológica Mundial para a Redução de Riscos e Desastres. É membro do Comitê Assessor de Ciência e Tecnologia para Américas e também Caribe, do Escritório da ONU para a Redução de Risco e Desastre. Passamos a palavra ao nosso moderador do painel, professor doutor Francisco. Pessoal, bom dia a todas, bom dia a todos. É uma satisfação estar com vocês hoje. Sejam todos muito bem-vindos a esse evento de riscos, análise de risco na América Latina. Satisfação estar aqui com a professora Sandra, do Chile, e o Oswaldo, do CEMADEM, mas atualmente do Ministério, não é? Da Ciência e Tecnologia, e à distância o professor José Marengo, né? Nós conversamos aqui rapidamente, nós vamos começar com a apresentação do professor José Marengo, porque ele vai participar virtualmente, e nós já vivenciamos essa manhã muitos riscos do ponto de vista tecnológico, não é? E as dificuldades de transmissão da apresentação do professor Carlos Nobre já nos mostraram que a gente precisa aperfeiçoar muito mais ainda os sistemas tecnológicos de transmissão.
Então, nós vamos começar rapidamente com o professor Marengo, até para garantir que a participação dele seja aqui efetivada. Nós vamos pedir, então, aos coordenadores da parte aí de transmissão que possam colocar o professor Marengo aqui conosco conectado. Acho que eu vou sentar de lado. ¿Posso começar? Desde acá. ¿Sí? Pero para avanzar las diapositivas. Pero no es tú ahora vamos a comenzar con José Marengo porque está lejos. Bien, entonces me muevo. Ya, perfecto. Pessoal, posso começar? Marengo, acho que se você me ouve, você pode iniciar. Ok, tudo bem. Bom dia. Inicialmente agradeço pelo convite para o cenário Congresso de Sociedades de Risco na América Latina. Então, já que é da América Latina, eu sou do Peru, para não esquecer do espanhol, vou falar em espanhol. Bom, então, o ciclo do cambio climático, eventos extremos e desastres. Considerando lo que Carlos Nove ya mencionó sobre la parte de cambio de clima, entonces eso facilita mucho mi trabajo. Ahora, cuando hablamos de cambio de clima, eso es algo que no está pasando solamente ahora, ¿no? Esa figura es de un paper ya bastante antiguo, donde muestra el histórico del cambio de temperatura, de metano, de CO2, que son gases de efecto invernadero, ¿no? Y esa reconstrucción es baseada en muestras. 0 sería el presente y 600 serían 600.000 años en el pasado. Entonces ya pueden observar que ya pasaron aumentos de la temperatura, o sea, calentamiento global, con aumentos de metano, CO2 y otros componentes. Ya eso pasó en el pasado. O sea, ya tuvimos cambio climático, ya tuvimos calentamiento global en el pasado, ¿no? Y eso en el pasado era básicamente como consecuencia de procesos geofísicos, o sea, erupciones de volcanes y otras actividades. No existía el ser humano. Pero ya en la parte 0 ustedes pueden observar que las líneas rojas, verde y azul se dispararon. O sea, que es el aumento en la concentración de CO2, el aumento en la concentración de metano y de otros gases de efecto invernadero. Entonces, si consideramos que el cambio climático es un proceso natural, en el cual las causas naturales independen de las actividades humanas. Las actividades humanas están acelerando ese proceso. Entonces, por eso las conclusiones del IPCC de que las acciones humanas son inequívocas en términos de producir el calentamiento global. O sea, empeora una situación que ya existe y ahí que nosotros tenemos los extremos que están pasando. Con esta figura también ya fue mostrada un poco por Carlos, donde se muestra el aumento de la temperatura desde 1940 y tantos hasta 2024, donde nos pasamos en 2024 el 1.5 grados, que eso fue lo que se estableció como límite en el Acuerdo de París en todo el mundo, ¿no? Y Carlos también ya mencionó que enero, febrero, marzo y abril también pasaron los 1.5 grados. Entonces eso es una preocupación muy grande, justamente en base a qué es lo que puede pasar con los extremos. Con aumento de la temperatura, aumenta la cantidad de vapor de agua en la atmósfera y es como si estuviesen colocando gasolina al fuego. O sea, el ciclo hidrológico se acelera y como consecuencia de eso tenemos eventos extremos climáticos, ¿no? Pero viendo por un lado los eventos extremos, como tenemos ahí algunos ejemplos de reportes en periódicos, tragedias, deslizamiento de tierra, consecuencia de extremos, ¿no? De meteorológicos. Y justamente en términos de procesos físicos, de fenómenos sociales, las poblaciones más pobres y las instituciones más vulnerables son aquellas que realmente son más afectadas por desastres. Tienen su capacidad de adaptación bastante limitada como consecuencia de la barrera socioeconómica.
Ya colocando un poco la definición de riesgo, que eso fue una figura producida por el IPCC en el informe sobre riesgos extremos en 2012. El riesgo, por lo menos desde el punto de vista climático, está asociado a la amenaza, que puede ser variabilidad del clima, por ejemplo, extremos meteorológicos, la vulnerabilidad y la exposición. Dentro de la vulnerabilidad podemos pensar, por ejemplo, bueno, poblaciones más pobres, diferencia de género, capacidad física, deficiencias físicas, niños, ancianos, y en la exposición, ciudades o pueblos construidos en áreas que son de riesgo, áreas próximas a ríos, a canales o áreas próximas a montañas, ¿no? Que son bastante susceptibles a desastres. Entonces, en este caso, como a veces se ve en los periódicos, dice que la lluvia mata a la persona. No, la lluvia no mata a la persona. Lo que mata a las personas es una combinación de lluvia extrema que afecta a personas vulnerables que viven en áreas expuestas. Entonces, para poder reducir el riesgo, no es solamente mitigación para reducir el calentamiento global y reducir la frecuencia e intensidad de extremos. Son medidas que ya dependen de los gobiernos para reducir la vulnerabilidad de las personas y la exposición. En el caso, por ejemplo, del Río Grande do Sul, áreas que no deberían haber sido construidas, barrios fueron construidos y obviamente el río reclamó sus derechos y invadió y mató muchas personas, ¿no? Entonces, venimos ahora un poco, como fue mencionado, ¿no? Ya no se habla mucho de cambio climático, ahora se habla de la crisis climática y la consecuencia de la crisis climática, que es la emergencia climática. La crisis climática podría ser, por ejemplo, el aumento de los extremos, y la emergencia climática es la declaración que los gobiernos hacen para poder decir, ok, estamos enfrentando esto, tenemos que pensar en formas de remediar. Puede ser a través de planes de adaptación o medidas de mitigación para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Y ya hay muchos estudios, bueno, gran número de estudios, ¿no?, que muestran las tendencias de extremos en nuestro clima, ¿no? En la parte superior, esos tres mapas son las tendencias que tienen que ver con ondas de calor, con temperaturas diurnas y temperaturas nocturnas. Por ejemplo, en todo Brasil las temperaturas diurnas están aumentando y las temperaturas mínimas están disminuyendo, ¿no? O sea, estamos en un ambiente más caluroso. Y las figuras de abajo muestran las tendencias de los extremos de lluvia. Va desde 1950 a 2018 y las áreas en verde son aumento en la frecuencia de extremos, ¿no? Y todo eso en la región sur de Brasil, la región sureste de Brasil son las más afectadas, junto con una reducción de los extremos en el nordeste de Brasil. Pero eso es justamente, esta es la componente de amenaza o hazard. Ahora, cuando hablamos de desastres, son dos enfoques. El primer enfoque, que tiene que ver con la gestión del riesgo, el análisis de riesgo, las medidas de reducción de riesgo, acciones de preparación y monitoreo, prevención y mitigación y preparación. O sea, eso sería lo que pasaría a ser como reducción de riesgo de desastre. Y a la parte de abajo es la gestión del desastre, la recuperación, respuesta, proyectos de reconstrucción y recuperación, restablecimiento, asistencia humana, socorro. Porque eso normalmente lo que se ve en muchos países es que parece que trabajamos más con la gestión del riesgo de desastre que con la reducción misma del riesgo de desastre. Porque no solo en Brasil, sino en muchos lugares del mundo, la prevención, que es la preparación, no está tan bien preparada como la acción post-desastre. La acción post-desastre ayuda a las personas, se recuperan las ciudades, pero la acción de prevención es la más importante. Y eso es justamente lo más importante. Tenemos que trabajar en prevención de riesgos de desastres y para poder trabajar en acciones de preparación. Aquí les coloco dos ejemplos de lo que pasó en Brasil, en la ciudad de Petrópolis, 15 de febrero de 2022, en verano. Ustedes pueden ver las áreas, claramente las áreas susceptibles, y que vean dónde están las casas. Alguien podría pensar, ¿más quién que construyó ahí? Alguien puede decir, bueno, las personas no tenían opción, no tenían otro lugar. Entonces, en ese accidente, en ese desastre, murieron a 234 personas, ¿no? Y en un día cayó básicamente buena parte de lo que debería caer en un mes. Y en el caso de Recife, en el mismo año, mayo, 130 personas murieron como consecuencia de deslizamientos de tierra, ¿no?
¿no? Y cayeron 570 milímetros entre 1 a 27 de mayo, que fue mucho mayor que la media observada. Y aquí para la ciudad de San Paulo, estos son indicadores extremos. Para 2 estaciones de la ciudad de San Paulo tenemos el número de días con lluvia mayor de 80 milímetros y de 100 milímetros. Si ustedes comparan los años 40, 60 con los años después de 2000, el número de eventos extremos de lluvia que pueden ayudar a generar desastres aumentó y aumentó mucho. No, claro, como consecuencia también del crecimiento urbano, más también como consecuencia del calentamiento global, ¿no? Y algo que dio inicio a la creación del CENADEM fue tal vez uno de los mayores desastres que pasaron en la región serrana del Río de Janeiro, el día 11 de enero de 2011, más de 900 muertos y cientos desaparecidos, y ahí ven ustedes aquellas figuras de la izquierda donde la población rural está disminuyendo y la población rural está aumentando. No solo en Brasil, en todo el mundo. Entonces, eso realmente es un indicador de la migración de las personas para las ciudades, y los únicos lugares donde las personas pueden construir son áreas de riesgo. La figura de la fotografía que está ahí abajo, ustedes pueden ver eso realmente, todo ese aglomerado de casas en una región de declive rodeado de vegetación, ¿no? Y la figura de la derecha también muestra cómo fue la trayectoria de deslizamientos de tierra, que afectaron no solamente áreas pobres, sino también áreas de clase media y clase alta, ¿no? Y aquí, lo que pasó en Río Grande do Sul, en el año pasado se tuvo las lluvias intensas, pero en septiembre de 2023 ya pasaron los primeros desastres en la misma región del Valle del Tacuara. Un ciclón extratropical causó gran precipitación, 49 muertos y muchas pérdidas económicas, y ahí ustedes pueden ver las figuras antes y después de las inundaciones. El río Tacuarí pasó de los 13 metros y llegó a inundar las ciudades, y ahí muchas personas tuvieron que subir a los tejados de las casas, obviamente aquellas que podían subir a los tejados. Y lo que pasó en abril y mayo de 2024, la ciudad de Porto Alegre, Canoas, inundadas totalmente. Ahí tuvimos 3 pulsos de lluvia bastante abundantes que pasaron entre el final de abril, inicio de mayo, mediados de mayo, finales de mayo. Fueron picos muy intensos, y ahí abajo tenemos la serie del lago Guaíba, ¿no? En la serie del lago Guaíba, con las primeras lluvias, el lago Guaíba pasó del límite de inundación, llegó a 5,35 metros, y ante esa situación y con los diques que protegían la ciudad, con muchas de las compuertas que fueron construidas en la década del 70 y no tuvieron un proceso de mantenimiento, las puertas no cerraron herméticamente, entonces el agua pasó por los huecos y inundó la ciudad. O sea, no hubo tanta lluvia en la ciudad de Porto Alegre, pero fue inundada por toda la lluvia que venía del Valle del Tacuarí y los ríos que desembocan en el lago Guaíba. Y justamente como consecuencia de lo que consideramos tal vez el peor desastre, fueron 184 muertos, más de 2 millones de personas afectadas. Según la Confederación Nacional de Municipalidades de Brasil, hasta mayo de 16 teníamos 9.5 billones de reales, que más o menos dividen entre 5 y debe dar unos 6, 7 creo, billones de dólares. Y ahí ustedes ven algunas de las imágenes de los daños. Además de aquellas famosas fotos del aeropuerto cerrado, ustedes pueden ver las inundaciones, los carros y las personas ya en los techos de las casas, y aquí viene la recuperación. Y aquí un estudio producido por la Universidad Federal de Santa Catarina, el Atlas, ¿no?, de desastres. Aquí lo que podemos ver, por ejemplo, cantidades de muertos como decorrencia de lluvias. La verdad, son como decorrencia de desastres inducidos por la lluvia, como inundaciones, deslizamientos de tierra, y ahí observamos que la región sur y sudeste de Brasil son las más afectadas, y en la figura de la parte inferior, este atlas va hasta 2022. Entonces ahí aparecen 953 muertos en 2011, que fue consecuencia mayormente del desastre de la región serrana de Río de Janeiro, y ahí 349 que incluyó los que murieron en Recife y Petrópolis. Eso no incluye 23 y 24. Y
por otro lado, viendo el lado seco, porque también existen sequías que son también desastres, a partir de más o menos de la década del 90 podemos observar este índice de sequía, y a partir de la década del 90 más o menos se observa que el Brasil como si estuviese secando, ¿no? Con menos lluvia y más sequías. Ahí vemos la sequía de 2016 en la Amazonía, con un valor muy negativo, la sequía del 98, la sequía de 2020 en Amazonía y Pantanal, y la sequía de 2024 en la Amazonía. Y ahí la figura de la derecha, uno de los índices que se navega. Hasta el 18 de septiembre, estos eran el número de días de secos consecutivos. Y justamente la región centro-este de Brasil, donde está parte de Brasilia también, es la más afectada, ¿no? Y este tipo de información es producida por el CENADEC, ¿no? Este fue un balance de alertas emitido en 2024, y ahí pueden observar que la mayor parte de alertas fueron emitidos para la región este de la costa del nordeste y para las costas de las regiones sur y sudeste, y también en algunas ciudades de la Amazonía. Pero la mayor concentración de desastres se da básicamente en el sudeste. Pero en términos de municipios, Manaus, en la Amazonía, es una región que es muy afectada por deslizamientos de tierra. Pero esos deslizamientos de tierra son un poco diferentes. Estos son básicamente por erosión del río, lo que se llama de tierras caídas, ¿no? Que básicamente el río va avanzando, erosionando, y muchas de las casas que están cerca del río se hunden con estos deslizamientos, ¿no? Y también, si pensamos un poco en el futuro, los cambios climáticos, si pasamos de 1,5 grados, por ejemplo, y llegamos a 4 grados, podemos observar que los máximos de precipitación en la tercera columna, la parte sur de Brasil sudeste, aumenta, total de precipitación aumenta, la temperatura también aumenta, pasa de los 4 o de los 5 grados. Entonces, dependiendo mucho del grado de calentamiento, 1.5, 2, 4, los cambios en el clima son más radicales. Por eso la idea de mantenernos en el 1.5, para que los cambios que vengan en los extremos sean lo menos posible impactantes. No podemos evitarlos, están pasando, pero por lo menos que no afecte muchas personas. Y aquí tenemos un resultado de un experimento de trabajo, ¿no? En el primero tenemos 3 mapas que muestran el riesgo de deslizamientos de tierra, y en la parte de abajo tenemos el riesgo de flash floods, o sea, de inundaciones bruscas. Entonces, esto lo hicimos con varios modelos de IPCC, donde ustedes ven en la parte 1.5, 2 y 4 son los niveles de calentamiento, y donde tenemos el rojo, digamos, el impacto potencial. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en la región sur de Brasil, con 1.5 ven color rojo, pero si van para 4 ven un color rojo más intenso, y ya se expande incluyendo la región centro-oeste y la Amazonía. En el mismo caso de los dos, o sea, ¿qué significaría esto? Básicamente, con un aumento de la temperatura muy grande, el riesgo de desastres puede aumentar geográficamente y puede aumentar en intensidad. O sea, áreas que no tienen estos desastres en el presente ya podrían presentarlos en el futuro. Y ahí tenemos ya por ciudad. En este caso ustedes ven puntos, cada punto representa una ciudad, más o menos lo mismo anterior, solo que ya evaluando por ciudades. Y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo que ese riesgo va aumentando con 4 grados. En ciudades particularmente de la región sur de Brasil, ¿no? Valle de Itajaí, Florianópolis, Porto Alegre, San Paulo, Curitiba, muestran que con el calentamiento aumentando, aumenta el riesgo potencial de tener más deslizamientos de tierra y más inundaciones bruscas. Y ya para terminar, ¿no? El desastre del Río Grande do Sul nos muestra la necesidad de prevención. Aunque las poblaciones en áreas vulnerables recibieron los alertas, porque el CENADEN emite estas alertas a la población con tiempo, el número aumentó a la población. O sea, significa que hay otro factor que debe ser considerado, es la percepción de riesgo. Cómo las personas entienden el riesgo. No estoy hablando de especialistas, sino estoy hablando de la población en general. Si va alguien de la defensa civil a evacuar personas porque hay un riesgo muy alto, las personas a veces no salen de casa porque no creen en esa predicción, porque no tienen una idea de que una lluvia intensa para alguien que vive en áreas expuestas y vulnerables
puede ser mortal, ¿no? Y muchos de los muertos fueron así, personas que no salieron de casa y cuando decidieron salir ya era muy tarde y la corriente del río los llevó, ¿no? Entonces lo que tenemos que mejorar es esa percepción y eso es extremadamente importante. Y es claro que cuando hacemos predicción de tiempo, predicción de riesgo de desastres y refinar las estrategias de comunicación, eso puede ayudar a salvar personas. O sea, pasa a ser una forma de adaptación, una opción de adaptación. Y es claro, evitar construir en áreas de riesgo para poder reducir la exposición de las personas. Infelizmente, no solo en Brasil, en todo el mundo, ya se sabe cuáles son áreas de riesgo, más las personas y los gobiernos dejan a las personas construir moradías o de viviendas. Y eso no debería ser. En escenarios de cambio climático, los extremos aumentan, la vulnerabilidad aumenta y la exposición aumenta, el riesgo de desastre a la población y la economía aumenta. Mas si por algún milagro, aunque los extremos aumenten, con políticas de gobierno federal, estatal y municipal, conseguimos reducir la vulnerabilidad, conseguimos reducir la exposición, los extremos meteorológicos continuarán aumentando, mas el riesgo de desastre va a existir, para poder ser menor. Entonces, con un riesgo menor podemos proteger mejor a la población y salvar infraestructura. Y es claro, la adaptación y mitigación son las bases para la resiliencia. Brasil actualmente está trabajando en el plano clima adaptación, plano clima mitigación, que debe ser lanzado, imagino que el próximo año por el Ministerio de Salud. Bueno, con esto quise hacer una presentación un poco general sobre la parte de riesgo y la experiencia que tenemos en el CEMADEN, Centro Nacional de Monitoreo y Alerta de Desastres Naturales, en la evaluación, la percepción y también la predicción de riesgo de desastres. En el caso de Brasil son de desastres más de tipo climático. No tenemos terremotos, no tenemos tsunamis, no tenemos huracanes, entonces somos más dependientes de los sistemas. Ok, muchas gracias por su atención. Muito obrigado, professor Maringo, pela apresentação. Ela somente aumenta a nossa preocupação com o presente e o futuro próximo em termos de intensificação de riscos, no Brasil, especialmente. É claro que a não existência de outros tipos de risco, como terremotos, etc., como o senhor falou, não nos deixa tranquilos quanto a esse presente e futuro de intensificação dos riscos, sobretudo de ordem climática. Nós vamos continuar aqui, vou convidar a professora Sandra para fazer a sua exposição. Oswaldo, eu não sei se você quer voltar também para lá, ou a gente assiste daqui. Que agora estão apresentando aqui no painel, que a gente não estava vendo. Mas, professora Sandra, seja bem-vinda. Eu te passo, então, o microfone. E ela gostaria de ter o apontador para apresentar junto à tela, se a comissão organizadora puder providenciar. Obrigado. Professora Sandra, 15, 20 minutos, por favor. Tá? ¿Viene? Bueno, mientras tanto llega el puntero. Muchísimas gracias por esta reunión científica. Me parece también muy valioso el que estén tantas personas que trabajan en temas de gestión de desastre y quiero agradecer a la Defensa Civil que nos ha apoyado fuertemente y por supuesto a los organizadores de este encuentro. Bueno, yo soy Sandra Cortés, soy la presidenta del Comité Científico de Cambio Climático para Chile y me pidieron una presentación dedicada principalmente a los temas de clima y salud, porque este justamente es un tema muy sensible en el que estamos intentando trabajar desde Chile. Voy a revisar algunas poca evidencia que ya creo que se ha dicho en parte y quiero detenerme un poco en salud, ¿cierto? Y en lo que representa para la interdisciplina y la transdisciplina y lo que estamos haciendo y tal vez solo para la reflexión lo que no estamos haciendo en este sentido. Bueno, aquí no me voy a explayar mucho porque ya vieron ustedes que
afortunadamente contamos con muy buena información de la plataforma Copernicus, que nos permite, por ejemplo, visualizar la situación de los incendios. El tema de los incendios lo estamos discutiendo como un tema de interés a nivel latinoamericano, principalmente porque vemos que nuestros países, especialmente Brasil, Centroamérica, parte de México y por supuesto Chile, muestran un incremento importante en la actividad asociada a los incendios. Muchas veces nos queda la duda si estamos hablando de causas antrópicas o por cierto, las condiciones ambientales, meteorológicas lo favorecen. Esta imagen es de noviembre del 2024, donde claramente teníamos áreas calientes como África también y Latinoamérica, pero la semana pasada actualicé la imagen y lamentablemente entre Brasil y Chile seguimos compartiendo estos incrementos importantes de incendios con todas las consecuencias que eso conlleva para salud. En términos generales, bueno, están estas imágenes, como les decía, de Copernicus que nos permiten mostrar también, ¿cierto?, cómo está la situación y lo dinámica que es. Y para el año 2025 vemos que Venezuela, Brasil, Colombia siguen liderando, digamos, como el ranking de focos que están activos en Latinoamérica y, por cierto, mi país, con todo lo pequeño que es, también está en este momento con incendios. Bueno, no les voy a contar, ustedes seguramente saben mucho mejor que yo la cantidad de hectáreas quemadas y el impacto que esto ha tenido, ¿no? Confluyen entonces estos escenarios de condiciones cálidas, secas y además inflamables que nos dejan entonces en un muy mal escenario cuando empezamos a mirar las proyecciones de lo que está ocurriendo en nuestros países. Por cierto, aquí también hay otras páginas que nos muestran los cambios, los cambios asociados a temperatura y en precipitaciones que, por cierto, nos afectan a todos los países, sobre todo del Cono Sur por igual. Asociado a esto, la OPS ha estado fuertemente trabajando en establecer algunas cuestiones asociadas también a los aportes que genera la producción de energía o la agricultura respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, un poco como un insumo, ¿cierto?, para que empezamos a discutir cómo mejoramos nuestras acciones de mitigación, sobre todo, al menos las de mitigación. Respecto a Chile, yo me quiero detener un poco en lo que proyectábamos. Estas imágenes corresponden a las proyecciones que se esperaban de cambios en temperatura y precipitaciones hace prácticamente 10 años, que cuando fue el momento en que empezamos a elaborar el primer plan de adaptación para el sector salud. Y teníamos, como siempre, tenemos dos escenarios, ¿cierto? El escenario en donde tenemos como el máximo control de las emisiones y el otro escenario, el que está hacia la derecha, en donde prácticamente no hacemos nada. Y claramente en el peor escenario notábamos un incremento de las temperaturas, especialmente en la zona del norte altiplano, y un incremento más o menos bajo, ¿cierto?, de 0,5 grados en la zona sur y sur austral. Y con las precipitaciones, obviamente en el peor escenario, se evidenciaba entonces un incremento de las precipitaciones en la zona norte, pero en la costa de la zona norte, estamos ahí en el límite con Perú, y en el extremo sur austral, que es la parte más insular de nuestro país, y por supuesto la zona central con un incremento, una reducción de las precipitaciones muy fuerte en toda la zona donde se concentra la actividad agrícola y agropecuaria en general, ¿no? Esto, como les digo, con datos hasta el año 90, fue lo que usamos para establecer el Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático. Y luego empezaron a aparecer, ¿cierto?, la evidencia científica que de alguna manera dio cuenta de esto. En esta publicación, que corresponde a una investigación realizada por personas de Chile, de hecho Raúl Cordero es parte del comité científico también, se observa esta reducción de cerca de un 20% por década respecto a la cobertura de nieve, los glaciares en la zona cordillerana, con una consecuencia que todavía no podemos evaluar bien, pero sin duda, al haber menos glaciares, al haber menos nieve, esperamos una menor oferta, ¿cierto?, de agua que se utiliza no solo para consumo humano, en realidad el consumo humano es bien marginal,
respecto a lo que se usa en agricultura y en producción hidroeléctrica. Y esto es una publicación del año pasado que sin duda todavía creo que no estamos mirando cómo va a afectar esto en las poblaciones, sobre todo de la zona central, que es donde se concentra prácticamente la mitad de la población de Chile. En esta otra publicación también se constata el cambio que se evidencia ya respecto a los días secos, especialmente en algunas zonas del norte y en las zonas costeras, y reporta esta mega sequía que ocurrió entre el año 2019 y 2024. Entonces, de alguna manera, como que nuestros peores escenarios son los que estamos cuantificando recién ahora, prácticamente después de 20 años, y no estamos todavía probablemente realizando las acciones preventivas que correspondan. En la parte de clima y salud me voy a detener en esta figura poco porque ya quedó mucho mejor explicada recién. De hecho, tiene mucha más información respecto a lo que entendemos como riesgo, ¿cierto? Pero cuando lo pensamos en las comunidades, fuertemente todos los peligros que pueden emerger, ¿cierto? De estas variabilidades asociadas al clima, se entrecruzan con las condiciones de vulnerabilidad de nuestros países, ¿no? Y aquí principalmente estamos hablando de las trayectorias económicas, pero también de la gobernanza de clima y de las medidas de adaptación y de mitigación, que entonces se entrecruzan y conforman entonces estos escenarios de riesgo como una función muy compleja. Finalmente estamos hablando de las amenazas, las exposiciones y de la vulnerabilidad. Y esto yo creo que en el contexto latinoamericano es un tema que debemos de tener en consideración, considerando principalmente los determinantes sociales de la salud, que para los que somos salubristas es un marco de trabajo muy importante. La misma OMS, ustedes saben, ya ha generado muchísima evidencia respecto a esto y nos ha dado en parte estos modelos de análisis que nos permiten de alguna manera orientarnos hacia los principales peligros asociados al clima y que afectan a salud. Estamos hablando de los eventos extremos, estamos hablando del calor, del incremento de la línea de los niveles del mar, la contaminación del aire, que en particular para América Latina es un problema importante como un determinante ambiental de la salud muy estudiado, todo lo que tiene que ver con distribución vectorial y cambios ecológicos, la escasez de agua y la reducción en la producción de alimentos. Estos son los temas generales, ¿cierto?, que la OMS ha establecido como peligros importantes, con todos estos factores de vulnerabilidad que estamos hablando y que en el contexto para nosotros son importantes también otras cuestiones como el estado basal de salud. Al menos en mi país, cerca del 60-70% tiene problemas serios de sedentarismo, de obesidad, ocurrencia de enfermedades, cerca de un 20% de diabetes, 60% de hipertensión, o sea, un escenario basal del estado de salud de la población muy perjudicial en este contexto, considerando además las capacidades de respuesta del sistema de salud, que por lo menos en nuestra experiencia nos tienen con una epidemia de enfermedades crónicas y unas listas de esperas eternas para las cosas graves, con los contextos particulares de equidad. Adicionalmente, respecto a las exposiciones, lo que ya hablamos, ¿cierto?, donde hemos construido las ciudades, donde las capacidades que están en los equipos de salud, en la respuesta comunitaria y, por supuesto, en todos estos sistemas que son fundamentales para el desarrollo de las comunidades, como el sistema alimentario, el aprovisionamiento de agua, los sistemas energéticos. Y las enfermedades mínimas, yo digo mínimas porque creo que hay que entrar a procesar y a definir cuáles son los principales eventos de salud sensibles al clima. Aquí, bueno, ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Lesiones, mortalidad, enfermedades asociadas al calor, las enfermedades respiratorias, las enfermedades asociadas a transmisión por agua, otras enfermedades también asociadas a los impactos en salud, zoonosis, enfermedades vectoriales, malnutrición, enfermedades no transmisibles y los aspectos de salud mental y alteraciones psicológicas. Yo pienso que esto es un tema que debemos como de entrar a mirar en profundidad porque muchas de estas ya son parte de nuestros escenarios sanitarios, ¿no? Sin considerar, por cierto,
que hay un sistema de salud y una oferta de servicios de salud que en general tienen diferencias importantes entre los países. Para la OMS hablamos de estos determinantes sociales y ambientales de la salud que claramente son alterados por el cambio climático, con cuestiones que para la OPS eran mandatorias en los años 90, ¿no? Como el tema de aire limpio, agua segura, alimentos suficientes, vivienda segura. Y la OMS establece aproximaciones, ¿cierto?, respecto a las muertes y los costos directos asociados en salud, pero hay una serie de otros impactos que necesitamos empezar a cuantificar, ¿no? Impactos que para la OPS, como les digo, este documento es bien nuevo, tiene que ver con el exceso de golpes de calor, ¿cierto?, y la cantidad de muertes asociadas, los casos millonarios de dengue, todo lo asociado con huracanes, la ocurrencia de incendios, crecidas de río, pérdidas de cosecha, o sea, cualquiera de estos temas, además sabemos que tienen impacto en salud infantil y por lo tanto son cuestiones que si lo miramos como desde una perspectiva de salud pública, afectan todo el ciclo vital. Bueno, pero también el sector salud aporta un poco también con las emisiones y por cierto también nos pone la alerta de cómo estamos construyendo sistemas de salud que sean resilientes al clima. Volviendo a los incendios, vemos que en esta figura a nivel latinoamericano, si se fijan, Chile es el que tiene mayor número de días donde las personas se exponen a niveles de peligro asociados a los incendios. Compartimos esto con Nicaragua, pero también, si se fijan, Brasil, Argentina, México, todos presentes. Tenemos un tremendo desafío con el tema de los incendios. Nosotros, en realidad, creo que, a pesar de que tenemos un país tan pequeño, los temas asociados a incendios representan, por cierto, una urgencia de salud pública. Voy a destacar solo algunas cosas de lo que hemos hecho, ¿cierto?, a nivel latinoamericano. Aquí está el profesor Luis Cifuentes, que fue presidente también de nuestra Sociedad de Análisis de Riesgo, el año 2008, ¿no?, ya con otros investigadores de México y de Brasil, identificaron esto que es lo que estamos viendo, ¿cierto?, que hay un mayor riesgo de morir en personas mayores en estos días calurosos. Son importantes las diferencias entre los países, por lo menos en este estudio se destacó Sao Paulo como la ciudad en donde ocurrían mayores muertes y estos temas de vulnerabilidad que ya lo sabemos, ¿cierto?, más riesgo en las personas mayores, más riesgo en las personas menos educadas, que representa un proxy del nivel socioeconómico. Nosotros intentamos estudiar el tema de los incendios hace un par de años atrás, cuando todavía no teníamos tantos incendios. Utilizamos las estadísticas del sistema de salud, de los egresos hospitalarios, y encontramos, por ejemplo, que los niños menores de 4 años tienen un mayor riesgo de enfermar y terminar hospitalizados por bronquitis y otras alteraciones respiratorias a medida que aumentaban los incendios de verano. Paradojalmente, lo que nosotros vimos es que, primero, perdemos datos de exposición porque el sistema de control de aire está enfocado principalmente a estar midiendo la contaminación del aire en invierno, que es cuando ocurren los grandes picos de contaminantes de emisiones por vehículo y quema de leña. Y en verano como que nadie se preocupa de la calidad del aire, porque en verano el sistema ventila mejor y todo lo demás, pero en verano empezaron a aparecer los incendios. Y aquí observamos que en la región metropolitana, por ejemplo, habían peores condiciones de ventilación y por lo tanto el incremento del riesgo es mayor en la región metropolitana que en la región de Valparaíso. Y ahí aparecieron estos problemas, ¿no?, de cómo estamos monitoreando, de cómo estamos vigilando la calidad del aire en un momento en que el sistema, la gestión ambiental, lo tiene concentrado en invierno. También esta publicación la destaqué porque aquí también distintos investigadores del Cono Sur estudiaron el riesgo por arbovirus y para nosotros, aunque yo lo he dicho muchas veces, muchísima gente no sabe que en el caso de Chile
nosotros no tenemos dengue, no tenemos enfermedades producidas por arbovirus y solo teníamos hasta hace un par de años atrás la presencia del mosquito en la región de Arica, en la zona limítrofe con Perú, pero resulta que ahora tenemos el vector a 150 kilómetros de la capital. Y ahí hay todo un tema respecto a cómo estamos compartiendo datos, compartiendo herramientas de vigilancia, porque esto nos pilló de improviso. También en temas de salud, destaco este trabajo porque es uno de los pocos que establece las emisiones de gases de efecto invernadero asociados a la dieta. Esto tiene que ver con todo el ciclo de producción de un alimento. Se comienzan a contar, ¿cierto?, incrementos de emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente asociados a la producción y al consumo de productos de origen animal, como son las carnes y los lácteos, que en mi país están concentradas en la zona centro-sur, y las personas que viven en la zona centro-sur, especialmente de nivel socioeconómico alto, son las que su dieta se asocia con mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces aquí también se nos plantean otros desafíos, ¿no? Cómo producimos alimentos, cómo generamos políticas adaptadas territorialmente y cómo trabajamos de forma mancomunada para que estas dietas sean a la vez saludables y sostenibles. Solo algunos indicadores de Chile. Importante, quiero destacar que en el Lancet Countdown se han generado una serie de indicadores para las principales exposiciones, efectos indirectos, efectos directos para los países de Latinoamérica, pero aquí, por ejemplo, en mi país todavía sigue siendo la quema de leña una de las cuestiones más importantes asociadas a incrementos de muertes por exposición a material particulado. También de manera llamativa, las publicaciones científicas sobre cambio climático y salud hasta el año 2021 representan menos del 4% respecto al total mundial, o sea, tenemos brechas importantes de investigación y eso yo creo que destaco esos dos puntos porque son puntos que son comunes con otros países de Latinoamérica. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, en Chile, en las Américas en general hay 5 comités científicos climáticos, especialmente Canadá, México, Guatemala, Costa Rica y Chile. Hay una tendencia a promover y establecer estos consejos asesores de cambio climático, principalmente con una tarea muy sencilla, que es que la toma de decisiones para la acción climática estén basadas en evidencia científica, porque la evidencia científica existe. Entonces, cuando aparecen discursos que niegan esa evidencia científica, ahí uno tiene que empezar a pensar que pueden haber otros argumentos, ¿no? Importante que está esta iniciativa, ¿cierto?, de poder ayudar a que los países tengan sus comités científicos y mejorar la acción climática con eso. Por cierto, la OMS, con su referente a nivel latinoamericano, acaba de hacer esta reunión en Cartagena de Indias, donde se destaca la importancia de la acción organizada para la acción climática con foco en la contaminación del aire, porque es un tema común y que claramente sabemos que podemos tener una serie de acciones que pueden mejorar la calidad del aire en el contexto de la acción climática. Y por su parte, la OPS también está intentando que se formen comités interministeriales y que pongan la prioridad en salud, especialmente fortaleciendo todas las actividades que tienen que ver con vigilancia y salud y clima y intentando hacer una abogacía importante para el financiamiento y pensar también en establecer metas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para el sector salud. En Chile, con esta particularidad de que somos uno de los pocos países que tiene comité científico asesor, esto fue posible gracias a una ley marco que se estableció en el año 2002 y en esta ley se establecen todas las acciones a nivel nacional, regional y local con sus correspondientes instrumentos de gestión. Destaco aquí la contribución nacional determinada que todos los países tienen que trabajar y los planes sectoriales de adaptación y mitigación que todos los ministerios tienen que realizar, pero establece lineamientos también para los planes de acción comunal, que es la unidad territorial más pequeña
y planes de acción regional. Hay toda una gobernanza respecto a esto y nosotros como comité científico solo tenemos que hacer la tarea de asegurar de que las medidas estén basadas en evidencia nacional o internacional, y eso, aunque ustedes no lo crean, no es sencillo. Somos 11 investigadores que fuimos elegidos por un concurso público de distintas universidades, de distintas disciplinas, con distinta ubicación territorial, y nuestra tarea es esa: proporcionar antecedentes, generar datos, recomendar análisis, etc. Trabajamos ad honorem, y el comité no tiene ningún presupuesto para nada, por lo tanto dependemos fuertemente de las voluntades de los ministros, especialmente la ministra de Ciencias, que está la del medio con suéter rojo, y la ministra de Medio Ambiente, que es nuestra receptora, ¿cierto? Nuestra principal tarea hasta ahora, bueno, nosotros estamos funcionando, perdón, ay, ¿cómo me devuelvo? Estamos funcionando, ay, se me fue todo, acá, perdón. Nosotros estamos funcionando como comité, somos el segundo comité. El primero estuvo armado para la COP25 2019, que se suspendió por una revuelta social tremenda que hubo en mi país. Y ese comité fue el que promovió entonces que se hiciera esta ley marco, y nosotros recién estamos desde julio del 2024 en esta tarea, y principalmente nos ha pedido el Ministerio de Medio Ambiente que trabajemos en la contribución nacional determinada, que es el compromiso que cada país tiene que hacer para el cumplimiento propuesto por el Acuerdo de París de mantenernos con 1,5 grados. Dentro de los diversos instrumentos, bueno, aquí están las metas que Chile ha tenido. Importante destacar que Chile en este periodo, en la primera NDC y ahora en la renovación, estableció esto que se llama Pilar Social de Transición Socioecológica Justa, principalmente reconociendo la serie de inequidades territoriales que hay en mi país y las inequidades sociales respecto a diversas actividades productivas. Nosotros para la NDC que se está renovando, se está actualizando ahora, estamos esperando que el Ministerio de Medio Ambiente la publique. Hicimos algunas recomendaciones transversales porque hay un problema serio con los indicadores, y por lo tanto si no tenemos indicadores claros y robustos va a ser muy difícil tener sistemas de alerta temprano o monitoreos específicos, especialmente en todas las matrices ambientales al menos, y en salud. Estamos hablando de la necesidad de enfoques ecosistémicos ampliados e intersectoriales para poder maximizar el trabajo de los distintos entes involucrados y, por supuesto, trabajar fuertemente en los cobeneficios, y este enfoque territorial y de justicia climática, porque sabemos que hay diferencias de inequidad de género y la presencia de grupos vulnerables a lo largo de todo el país. Bueno, la pregunta es si estos compromisos climáticos son suficientes. Esto es una diapositiva de la Alianza Global de Clima y Salud, y claramente a través de las NDCs de todos los países que presentan su NDC ante el IPCC, ellos han mostrado este score que da cuenta de si las NDCs son saludables, ¿no? Porque no es suficiente solo decir que vamos a bajar emisiones. Y aquí solo algunos resultados. Bueno, ellos tienen un score de todos los países que presentan su NDC. Yo se los recomiendo porque es como bien sintético, y solo traje algunos que pude mostrar. Chile tiene un score de 10 a 15, o sea, está en una ambición climática baja, ¿cierto? Otros países como Argentina tienen un 11,5. Nos falta un poco profundizar en el tema de los cobeneficios, el tema económico, para qué decir, o sea, estos planes en muchos países no tienen financiamiento específico, y como que nuestro gold standard a nivel latinoamericano es Costa Rica, que ha hecho un trabajo importante en establecer los impactos, en establecer medidas de adaptación, sobre todo los cobeneficios, y todavía le falta un poco para los aspectos de financiamiento.
La OMS nos dice que este es un momento muy útil para la acción en salud pública y en salud ambiental y salud ocupacional, no solo cuantificando los impactos y, por supuesto, incorporando en los impactos todos los desastres que ya estamos hablando, sino que también promocionar fuertemente los cobeneficios de las acciones que se hacen en producción de energía, los cobeneficios en arborización de las ciudades, los cobeneficios del transporte activo, etcétera, y pone la alerta en los sistemas de salud, que no solo deben ser resilientes, sino que también, ojalá, abogar por medidas de descarbonización. Y importante para cerrar, bueno, estamos claros que el cambio climático ejerce una presión cada vez mayor sobre salud, y aquí para los salubristas hay un desafío con el integrar la salud en todas las políticas. Importante el fomento a más y mejor investigación y sobre todo sensibilizar, ¿cierto? Y poder fomentar diálogos abiertos con distintos sectores de la comunidad, asumiendo que este no es un solo problema de salud, sino que también es un problema en todos los órganos del Estado y también de los otros sectores como las industrias. Hay un déficit importantísimo en la formación de personas, especialmente en los temas de cambio climático y salud, y sobre todo de personas que ocupen el espacio público. En la medida en que si salud, por ejemplo, que tiene una muy buena aceptabilidad por parte de la población, no ocupa su espacio público, probablemente otros que no están basándose en la evidencia puedan ocupar ese espacio. Y el llamado que hace la OMS es que Pilar sea un eje transversal en todas las acciones climáticas, desde lo global hasta lo local. Bueno, ese es el correo del Comité Científico de Cambio Climático. Nosotros recibimos correos de mucha gente que nos invita y, bueno, por supuesto, hacemos todo lo posible para responder a esas inquietudes. Ese es mi correo también. Muchas gracias. Muito obrigado, professora Sandra, pela apresentação. E o encerramento da sua fala já nos abre para a próxima apresentação. E eu convido o Oswaldo, aqui do Ministério da Ciência e Tecnologia, que durante um bom tempo foi diretor-presidente do CEMADEM, foi, creio que, o primeiro a dirigir aquela instituição e dar o status de funcionamento, e que agora se encontra no Ministério. Oswaldo, seja bem-vindo entre nós. Fique à vontade para 15, 20 minutos de exposição. E eu já aviso ao público, não vai ser possível a gente sair ao meio-dia para o almoço. Nós vamos sair meio-dia e meio, 15 para 1, tá bom? Alô. Bem, bom dia, pessoal. Infelizmente, estamos um pouco atrasados, né? Eu vou tentar ser o mais breve possível. E obrigado também pelo convite para estar aqui com vocês. E acho que é bom a gente, de alguma maneira, pensar em encontrar os amigos, não apenas para conversar sobre desastres, né? Eu, antes de fazer a minha apresentação, eu gostaria apenas de fazer algumas considerações, algumas reflexões sobre o momento que nós estamos passando, né? Esse momento singular que a humanidade está passando. E esse momento é tão singular que nós não nos damos conta do espaço que nós ocupamos no universo e das condições que, ao longo da evolução do planeta e a evolução do universo, possibilitaram que nós estivéssemos aqui nesse momento conversando. É difícil, e isso tem um pouco da minha experiência de tentar fazer o diálogo com a sociedade, fazer o diálogo com tomadores de decisão. Parece que nós vivemos desconectados. Parece que não existe conexão entre a ciência e a sociedade. Ou tudo que a ciência está nos apontando e está nos dizendo não tem sido realista,
ou nós somos completamente inertes para o cenário que nós estamos passando e que nós vamos enfrentar. E eu dou uma disciplina na Universidade de São Paulo que se chama Introdução à Ciência dos Desastres. E nessa disciplina eu costumo usar algumas figuras de linguagem para tentar sensibilizar os alunos de não apenas fazerem ciência, mas também de se engajarem numa consciência ambientalista. Todos vocês conhecem uma bola de boliche. Bola de boliche é uma coisa que nós conhecemos. Imaginem se vocês pegassem uma bola de boliche e passassem uma capa de verniz na bola de boliche. O que isso representa para a bola de boliche? A espessura de um verniz sobre ela. Vocês diriam absolutamente nada, não é? Pois bem, se nós fizéssemos uma analogia olhando a espessura da atmosfera, principalmente a espessura da troposfera, que é onde resiste 90% da massa da atmosfera, a espessura da troposfera é mais fina do que o verniz numa bola de boliche. Isso apenas já mostra quão singular é a atmosfera que nos protege. Se nós não tivéssemos o cuidado, e nós não estamos tendo cuidado com a atmosfera, essa capa que nos protege vai nos abandonar. E existem outras condições também tão singulares que fazem com que a vida no planeta tenha se desenvolvido e que nós nem nos damos conta. Por exemplo, se a rotação do planeta não fosse de 24 horas, nós não estaríamos aqui. Se o dia durasse 8 dias, por exemplo, e não um dia, como nós temos, provavelmente a condição de vida seria completamente diferente do que é. Se a Terra estivesse a pouca distância diferente do Sol do que ela está, também nós não teríamos vida. Se a massa do planeta não fosse o tamanho dela, se o tamanho do planeta não fosse o que ele é, nós também não existiríamos. E isso por quê? A questão da rotação da Terra, se ela fosse diferente do que é, nós teríamos, por exemplo, as noites seriam muito mais longas, consequentemente seriam muito mais frias, os dias seriam muito mais longos e, consequentemente, muito mais quentes. É a rotação de 24 horas que permite esse equilíbrio de temperatura que nós temos. Se a Terra fosse menor do que ela não teria força de gravidade suficiente e a atmosfera iria para o espaço. Se a Terra fosse maior do que a força de gravidade seria maior e a atmosfera colapsaria. Ou seja, é uma singularidade que o nosso planeta possui e que nós não nos damos conta. E isso, o fato de nós estarmos tendo políticas agressivas em relação ao meio ambiente, é que está nos levando para um ponto, talvez, não de não retorno da floresta amazônica, como o Carlos Nobre falou, mas por um ponto de não retorno para grande parte da humanidade. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a espécie humana vai se adaptar a uma temperatura de 4 graus Celsius. Não tenho dúvida nenhuma. A espécie humana é capaz de se adaptar. A questão é quem vai se adaptar e o preço que nós vamos pagar. Pessoas como Elon Musk, que são capazes de construir uma civilização em Marte, vão construir civilização na Terra por uma temperatura de 4 graus. Mas aqueles que não são Elon Musk
qual o preço que vão pagar? Então, eu acho que nós estamos num momento de pensarmos em estabelecer ou de diminuirmos ou superarmos isso que eu falei da distância entre o que a ciência faz e aquilo que os tomadores de decisão, não apenas os tomadores de decisão, porque todos nós, de alguma maneira, somos tomadores de decisão. Nós costumamos muitas vezes dizer o seguinte: os políticos são insensíveis, os políticos não fazem o que têm que fazer. Mas nós nos esquecemos que nós também somos entes políticos. Então, olhar a sustentabilidade do planeta não é transferir responsabilidade para quem tem poder, porque nós também temos poder. Então, de alguma maneira, todos nós temos que se engajar nessa questão de fazer a sustentabilidade do planeta. E essas coisas eu comecei a pensar como que nós podemos cientificamente usar argumentos que são robustos para mostrar que nós estamos nos aproximando de situações que podem ser irreversíveis e que nós temos que, de alguma maneira, fazer aquilo que nós deixar para as próximas gerações aquilo que nós herdamos. Eu sou de uma geração em que não existia telefone celular, né? A minha vida era de brincar na rua, né? Hoje em dia, a gente não tem mais essa beleza de interagir entre as pessoas. Hoje em dia, nosso diálogo com os nossos semelhantes é muito mais através de uma tela ou de um teclado. No passado, isso não era assim. Ou seja, de alguma maneira, a maneira como nós estamos vivendo também está fazendo com que nós nos afastemos dos seres humanos. Eu acho que tudo isso são questões de reflexão que nós temos que ter quando a gente olha o planeta como um todo. E de que maneira que a gente pode olhar isso e transformar para a questão de desastres, né? Desastre não é uma coisa nova no planeta. Na verdade, a evolução do planeta foi uma sucessão de eventos extremos muito diferente dos eventos extremos que nós passamos hoje. Eventos extremos não é algo novo no planeta, mas, de alguma maneira, o planeta, antes mesmo da espécie humana, evoluiu e se adaptou para conviver com os eventos extremos. O que nós temos de diferente hoje do que houve no planeta no passado? Certamente é algo que nós conhecemos e que todos vocês sabem que tem uma palavra que é vulnerabilidade. Desastre, pessoal, e isso eu posso falar de cátedra, tá? Quando eu fui assumir o cargo de diretor do CEMADEM, em 2015, a minha concepção de gestão de risco e gestão de desastre era a coisa mais simplória do mundo, tá? Eu sou físico de formação e fiz doutorado em meteorologia. E eu achava que fazer gestão de risco era simplesmente mandar um aviso meteorológico. Fazer uma boa previsão de tempo, eu estava resolvendo um problema de desastre. Então, quando eu fui para o CEMADEM, eu estava concentrado assim, eu tenho que melhorar a previsão de tempo que o CEMADEM faz para poder melhorar os alertas que o CEMADEM emite. Nada mais ridículo do que isso. Fazer previsão de tempo e melhorar os sistemas de alertas, eu diria que é a coisa mais fácil que tem no eixo de gestão de risco. Basta eu ter o quê? Uma equipe de cientistas qualificados em meteorologia, uma rede observacional e eu emito alerta. Ok. Fazer isso não resolve nada do que é um processo de redução de risco de desastres. Porque existem muitas coisas entre o monitoramento, a previsão do evento extremo e não a previsão do desastre, né? Porque fazer a previsão de um evento extremo não é a mesma coisa que fazer a previsão de um desastre.
e como esse aviso chega para a população. Existem diferentes processos, desde o momento que eu olho, em que o pluviômetro diz que está chovendo, até o momento em que a população recebe essa informação. Como que eu faço essa comunicação? Comunicação é um processo que nós muitas vezes não consideramos como essencial num sistema de monitoramento e alerta. O outro é a percepção de risco, como a população percebe o risco, como a população conhece o risco, como que ela está preparada para agir. Por exemplo, eu posso ter um excelente sistema de monitoramento, um excelente sistema de comunicação, mas se a população que está exposta ao risco não sabe o que ela vai fazer no momento que ela tem que sair da sua casa, ela prefere não sair, porque ela vai sair da sua casa para ir para um lugar que ela não sabe onde é, se ela vai ser acolhida, se ela vai ter como sobreviver, quando que ela vai voltar para a sua casa. Então, fazer toda essa questão de gestão de risco é um grande desafio. Mas tem uma maneira da gente olhar isso de uma forma mais simples, para poder mostrar para quem está no outro lado da ponta que a chave de um sistema todo se chama vulnerabilidade. E quando nós olhamos vulnerabilidade, o Marengo falou aqui, né? Nós achamos, por exemplo, que o grande problema de vulnerabilidade é vulnerabilidade social. Pessoas morando em áreas de risco. Isso é uma parte do problema apenas. Vulnerabilidade é muito maior do que isso. Quando eu nego mudanças climáticas, eu tenho um problema de vulnerabilidade cultural. Existem populações que vivem no leste da África e no oeste da Índia, em que as mulheres são responsáveis por plantar, por colher, por produzir o alimento e por cozinhar. E as mulheres só se alimentam depois que os homens comem e se sobram comida. Existem populações no planeta, e que não é um número pequeno, em que as mulheres têm que vestir de uma maneira muito diferente do que as mulheres do mundo ocidental se vestem. No momento de uma inundação, quem é que tem mais possibilidade de sobreviver e de nadar? O homem ou a mulher? Ou seja, vulnerabilidade é uma questão que está por trás, para mim, pelo menos, é uma questão que está por trás de toda a questão da gestão de risco. Inclusive, quando eu faço o sistema de monitoramento e alerta. Se eu não tenho instituições que tenham pessoal capacitado, que tenham redes observacionais operando, que eu tenha 24 horas de serviço funcionando, eu tenho uma vulnerabilidade institucional. Se eu tenho, por exemplo, diferentes instituições trabalhando num sistema de gestão de risco e eu não tenho protocolo entre as instituições, que eu não sei o que cada instituição faz ou não, como elas conversam entre si, eu posso ter muitas instituições fazendo a mesma coisa e outra coisa não tem instituição nenhuma. Então, eu tenho vulnerabilidade institucional. Ou seja, vulnerabilidade, muitas vezes a gente, quando faz gestão de risco, e eu sei que aqui tem pessoas com muito mais experiência do que eu, que se preocupam com as pessoas que estão morando em áreas de risco, que não têm habitação, mas isso é um elemento apenas, não é? Quando eu não tenho uma legislação própria, adequada para fazer a gestão, eu tenho uma vulnerabilidade política. Ou seja, tudo aquilo, e eu até tenho na minha apresentação ali, que eu nem sei se vou abrir meus slides, tá? Porque quando eu dou aula eu sou assim também, eu preparo alguma coisa e depois a mente vai para outro lado. Aquela figura que o Marengo mostrou, e que tu mostraste também, né, da flor de lis do IPCC, você tem ali a ameaça, você tem vulnerabilidade e você tem exposição. Para os desastres hidrometeorológicos,
A ameaça são os eventos extremos de tempo. O outro, vulnerabilidade e exposição, são ameaças antrópicas. Agora, se vocês olharem Brumadinho, Brumadinho não teve evento extremo de tempo nenhum. Como é que nós tivemos o desastre de Brumadinho? Vulnerabilidade. Vulnerabilidade tecnológica. Ou seja, muitas vezes a gente pensa que a natureza é a responsável pelo desastre. Bullshit. Responsável pelo desastre são os seres humanos. Porque muito antes dos seres humanos habitarem esse planeta, o planeta já passava por eventos extremos. E o planeta sobreviveu. Ou seja, eu desenvolvi, e aqui eu vou tentar passar rapidamente, tá? Eu desenvolvi e como físico de formação, né, eu gosto muito de equações, né? Porque tem uma coisa, tudo isso que eu estou falando para vocês é importantíssimo, mas a gente precisa se dar conta de que existe uma diferença essencial entre o que é conceito e o que é definição. Conceito é algo que é permeável no tempo, permeável no espaço, e diferentes pessoas têm diferentes visões do que é. O que é definição, não. O que é definição é aquilo, e eu não discuto. E também nas minhas aulas de ciência dos desastres, eu costumo dizer uma coisa muito simples, que muitas vezes os professores de física nem sabem. Segundo a lei de Newton, todos vocês talvez já ouviram falar, né? F igual a ma. Sabe o que diz a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton é definição de massa. Massa é igual a força dividido por aceleração. E aqueles que são mais velhos aqui sabem muito bem do que eu estou falando. Aquelas balanças de feira que a gente colocava que tinha mola ali, coisa assim. Aquilo ali é exatamente a segunda lei de Newton. Eu defino massa e, portanto, massa eu não discuto. 1 quilo de banana no Brasil é 1 quilo de banana na China. Agora, conceito é algo variável. Então, para eu tentar mostrar tudo isso que eu estou falando, de que vulnerabilidade é a chave, eu tentei pegar essa flor de lis que tem ali, tentei pegar aquelas equações pictóricas de risco e transformar isso numa coisa mais robusta, para mostrar que vulnerabilidade é realmente a chave de gestão de risco, tá? E é isso que eu vou tentar passar rapidamente aqui. Esse é um artigo que eu publiquei recentemente, agora em janeiro desse ano, que dá mais ou menos uma conta disso aí, tá? Mas eu vou passar rapidamente aqui, só para a gente não perder tempo. Bem, essa é a flor de lis que já o Marengo mostrou aqui, que tu também mostrou, né? E tem essa equação pictórica aqui para expressar risco, né? Risco é um produto, na literatura está cheio dessas equações, né? Ameaça, vulnerabilidade e exposição. Para quem é um matemático e olha isso aqui, diz assim, que bobagem, isso aqui não tem nada a ver com matemática. Isso aqui é um conceito do que é o risco. Mas isso não serve para definir o que é o risco, tá? Primeiro porque em matemática, né, aquele sinal de igualdade ali me diz o que está no lado esquerdo é igual ao que está no lado direito. O que está no lado esquerdo é risco. O que está no lado direito eu não sei o que é. Eu posso medir o que é ameaça, eu posso medir o que é vulnerabilidade, eu posso medir o que é exposição? Não. Mas é possível a gente usar esse tipo de expressão aqui para transformar aquilo que é um conceito numa definição. E da onde é que vem isso, né? Isso está escrito aqui, ó. No conceito de desastre, que é da terminologia da UNRR, né? E do risco de desastre, que está ali a palavra, eu até simulei, potencial. Potencial nos remete para quê? Para uma probabilidade. Bom, a ciência de probabilidade nasceu no século XVIII.
eram 3 amigos. Pascal, Fermat, o outro que era o Vivo, eu não me lembro o nome, tá? Esse que era o Vivo, ele era um jogador, era um cara rico que jogava. E ele queria saber qual é a chance que ele tinha de ganhar no jogo. E tinha 2 amigos dele, nenhum era matemático, um era jornalista e o outro era advogado, que ele definiu esses 2 para dizer assim, ó, por favor, me ajudem a entender quando eu vou jogar, se eu posso ganhar ou não. E aí que foi que surgiu a teoria da probabilidade, né? Então, a teoria da probabilidade está aqui, ó, nesse conceito de risco de desastre. Então, é possível a gente usar essas terminologias e esses conceitos para mostrar que vulnerabilidade é a chave, tá? Então, bem, aqui, ó, vulnerabilidade e exposição são coisas antrópicas. O homem é responsável por isso. E não apenas por isso, né? Eu poderia pensar que no risco de desastre também está incluído o quê? Educação. Ora, educação também é um problema antrópico, não é? Educação não é da natureza. Do outro lado, e vejam bem o seguinte, né? O IPCC fala em eventos de tempo e de clima. Mas um desastre pode acontecer mesmo que eu não tenha eventos de tempo e de clima, como eu falei, Brumadinho. Essa flor de lis aqui se aplica para mudanças climáticas, mas não se aplica para desastre de uma maneira geral. Para desastre de uma maneira geral, tudo o que está aqui seria antrópico, né? Mas então, de alguma maneira, o que a gente pode dizer é o seguinte, né? Opa, aqui. Se eu tenho 2 eventos, tá? Um evento da natureza e um evento antrópico, a probabilidade é uma combinação da probabilidade dos 2 eventos individuais. É isso que está lá na teoria de Pascal e Fermat do século XVIII, tá? Então, eu posso levar essa questão matemática para tentar fazer a unificação com a terminologia de desastre das Nações Unidas e bem como com a terminologia de desastres do IPCC. Vamos. Putz. Alguém me ajuda? Isso é falta de gestão de risco, né? Aliás, o que aconteceu com o Carlos Nobre hoje de manhã foi falta de gestão de risco, que aquilo poderia acontecer, né? Então, o seguinte, pessoal, olhem aqui a equação número 2, né? A probabilidade de um desastre é a probabilidade de uma ameaça vezes a probabilidade de uma vulnerabilidade, vezes a probabilidade de uma exposição, vezes uma probabilidade de capacidade de resposta, e o que eu quiser mais botar aqui. Tudo posso botar naquela equação número 2. Mas, de alguma maneira, tudo que está PV, PE, PC e P mais o que eu quiser, eu estou chamando de probabilidade de um evento antrópico. E o resto é a probabilidade de um evento da natureza, tá? Ora, mas tem uma coisa, o que é probabilidade? Probabilidade é um evento que tem entre 0 e 1, ou entre 0 e 100, se eu estiver falando em porcentagem, né? Antes do desastre, se eu não sei se o desastre vai acontecer ou não, eu tenho um valor entre 0 e 1. Depois do evento, eu vou saber, se o desastre não aconteceu, o resultado foi 0. Se o desastre aconteceu, o resultado foi 1. Ora, mas o produto de 2 valores entre 0 e 1 só é 1 se os 2 valores forem 1. Se qualquer outro valor não for 1, o produto de 1 multiplicado por qualquer coisa menor do que 1 é menor do que 1. Então, para eu ter o desastre, eu preciso ter a realização tanto do pH como do PA igual a 1, senão eu não tenho desastre. E aí, olhem aquela figura ali. Aquilo ali já é uma merda. Me desculpem,
Quando a gente olha é o seguinte, ó, olhem a definição, olha a definição do que é desastre das Nações Unidas. Vou voltar lá para vocês. Talvez a gente, quando olha essas coisas, nunca se dá conta do que está escrito por trás dessas terminologias, né? Risco. Opa. Não, é antes. Mas o desastre, na definição da UNDRR, é alguma coisa seguinte, ó, é um evento muito grande que afeta a vida normal de uma comunidade e ela precisa de ajuda para se recuperar. Isso é, a grosso modo, o que é a definição de desastre. Agora é o seguinte, vamos pensar assim, o que é a vida normal de uma comunidade? Aquela figura que eu mostrei ali, opa, cacete, aquela cidade, e aquilo ali aquilo é uma foto de Petrópolis, tá? Mas isso aqui vale para qualquer cidade pobre do terceiro mundo ou do primeiro mundo também. Dizer que as pessoas que moram nisso aqui vivem de uma maneira adequada é razoável? O desastre, a definição de desastre, o conceito, né, não a definição, o conceito de desastre da UNDRR se aplica, por exemplo, para a comunidade que vive em Manhattan? Eu posso dizer que as pessoas que vivem aqui vivem de uma maneira adequada? Ora, quando eu olho isso aqui, eu estou dizendo o seguinte, ó, basta uma chuva acima de um determinado limiar que eu vou ter o desastre. Por quê? Porque isso aqui já é igual a 1. Isso aqui já não é mais uma probabilidade, isso aqui já é uma realização. Ou seja, nós vivemos num mundo em que a vulnerabilidade já é igual a 1. Ou seja, basta qualquer evento extremo que nós temos desastre. Então, fazer gestão de risco é exatamente eu lutar para fazer com que isso aqui seja menor do que 1, e para isso aqui seja menor do que 1, eu tenho que diminuir isso aqui. Se eu não fizer isso aqui, esqueçam. Vocês que estão de colete aqui vão passar a vida inteira de vocês trabalhando, porque não vai ter maneira de nós diminuirmos isso, tá? E só para terminar, eu vou fazer uma outra consideração que tem a ver com o que eu falei do início, tá? Eu vou tentar também dar uma de professor aqui, mostrar para vocês o que eu quero falar. Todos vocês já ouviram falar da segunda lei da termodinâmica, né? Eu ia botar na bolsa, que depois ia levar para casa. Hã? Todos vocês já ouviram falar da segunda lei da termodinâmica. E todos vocês também já viram o pêndulo, não é? Quer ver, o pêndulo, isso aqui, né? Quer ver? Ele vai, depois de um certo momento, ele fica aqui, correto? Por que o pêndulo vai para essa posição aqui? A segunda lei da termodinâmica explica isso. Todo sistema físico, quando abandonado sem nenhuma outra condição que o prenda, ele vai evoluir para um sistema de equilíbrio. O que é um sistema de equilíbrio? É um sistema de mínima energia, um sistema de homogeneidade, não é? E só tem uma maneira de eu manter um sistema fora do equilíbrio. Se eu quiser que isso aqui não venha para a vertical, eu tenho que ficar segurando. E se eu ficar segurando, eu tenho que ficar gastando energia, porque se eu não fizer isso, isso naturalmente vai vir para cá. Pois bem, o mundo que nós vivemos não é um mundo que está evoluindo para o equilíbrio. Muito pelo contrário, está cada vez mais se afastando do equilíbrio. Nós temos 5% da população do planeta que consome 35% de toda a energia produzida. Ou seja, tem alguém pagando a conta. Nós vivemos num planeta que viola a segunda lei da termodinâmica.
Ou seja, alguém está pagando a conta para isso acontecer. Como? Eu não vou fazer nenhum discurso político aqui, porque não é uma questão de política, né? Mas é uma questão de nós olharmos novamente como seres políticos e tentarmos nos conectar com a natureza e tentarmos nos conectar também com os seres humanos, porque senão nós não vamos fazer gestão de risco. Era isso, muito obrigado. Oswaldo, muito obrigado pela apresentação. Ela sugere reflexões e reflexões. Você é convidado a permanecer aqui para uma breve conversa com os participantes. Ao te ouvir, eu lembrava, vindo de uma área de discussão interdisciplinar, do que nós hoje, nessa área, chamamos de riscos híbridos, né? Os riscos são híbridos por natureza. Envolve sociedade e, portanto, o risco é na nossa concepção, social. O risco é social, não existe risco para a natureza. Na natureza existem eventos extremos da sua dinâmica, mas risco, na forma como a gente trabalha na discussão de desastre, o risco é uma construção social, porque coloca em ameaça a sociedade em função das diversas vulnerabilidades. Nós publicamos em 2021 um livro pela editora Contexto chamado Riscos Híbridos. Acho que eu vou te enviar para, inclusive, alimentar essa perspectiva que você traz com grande propriedade, que é essa discussão da vulnerabilidade, né? Olhar qual é a suscetibilidade dos lugares, populações, assentamentos, em face dos diferentes eventos climáticos extremos que são os principais do Brasil. E se a gente não tem essa noção, esse conhecimento dessa integração entre a vulnerabilidade social e a manifestação de um evento extremo sobre a vulnerabilidade, o risco não se manifesta. Então, isso nos apela, para além da discussão técnica, que é fundamental da ação de todos nós, a pensar que a gente tem que trabalhar para uma sociedade mais equitativa, de mais justiça e uma certa condição de padrão de segurança para a maior parte, ou pelo menos para todos. Isso leva a gente à discussão da cidadania e da participação. Claro que o trabalho de todos nós é super necessário, porque até atingirmos uma sociedade mais igualitária, nós temos que lutar muito ainda. Mas o horário nosso já está atrasado hoje, né? Nós vamos ainda abrir para 2 ou 3 questões rápidas para encerrar essa atividade da manhã. Avisando a vocês que o professor Marengo já se desconectou, então nós temos possibilidade de um diálogo rápido com a professora Sandra e com o Oswaldo. Interessados em 1 ou 2 questões? Uma questão ali, mais uma. 2 questões aqui, uma lá atrás e uma aqui, e a gente encerra. As 2 estão do lado de cá. Por favor, se identifique e faça a sua manifestação, por favor. Eu quero agradecer pelas palavras. Eu sou Cristina Musmano, sou da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, sou gerente de emergências em saúde pública, tecnologista do Ministério da Saúde. Nós sabemos que o setor saúde está na construção do plano de adaptação às mudanças climáticas, né? E, no final desse mês, os estados vão estar reunidos para o início da construção dos planos estaduais de adaptação a mudanças climáticas. No estado de Goiás, a gente já tem um GT estadual de mudanças climáticas e a saúde vai fazer o seu para todas as áreas estarem envolvidas como pertencentes a essa ação para o enfrentamento às mudanças climáticas, porque tudo cai na saúde, né? Desde o trauma na hora de um desastre até saúde mental ao longo do tempo. Aproveitando os 2 maravilhosos palestrantes que, assim, a minha cabeça fez assim, ó, pá, né, do que eu ouvi. Eu já entendi que eu preciso focar, junto com toda a equipe da saúde, nas vulnerabilidades, né? Não só nas populações específicas, não só nas áreas de risco, mas em todas as vulnerabilidades. O que mais os senhores podem me orientar do que não pode faltar no plano de adaptação de mudanças climáticas do Estado de Goiás, né? Para enriquecer e a gente
tornar esse plano para que a saúde realmente entenda o seu papel no enfrentamento às mudanças climáticas. Eu quero agradecer, porque foi maravilhoso o que eu ouvi aqui. Obrigada. Obrigado. Tem outra questão aqui embaixo. A senhora aqui, por favor. Olá a todos. Eu sou Maria da Glória Brás, eu sou da Universidade FUMEC, sou do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais, a Universidade FUMEC também é de Minas Gerais, sou pesquisadora e também sou engenheira, trabalho com eventos climáticos. A questão que eu gostaria de deixar e perguntar a vocês é sobre o ambiente construído. O que fazer com o ambiente construído? Porque a gente já tem toda uma construção, aí, cidade já em planície de inundação, ocupação de morros. Então, o que fazer? Não é? Porque é consenso que, realmente, eventos extremos irão acontecer. Agora, e esse ambiente que já existe? O que a gente pode fazer para que essas pessoas, né, principalmente nas áreas de risco, que estão lá com as suas casas, ou nem isso, porque o ano passado, eu enfrentei uma situação em que uma pessoa com uma mansão, né, esteve exposta a um risco imenso. Então, o que fazer quando já está construído, quando já está consolidado? Obrigada. Obrigado. Bom, uma última questão. Lá no fundo, uma última questão, por favor. O microfone pode chegar até lá? Lá no fundo. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Silene Victor, eu sou jornalista, mas estou apaisana, estou como pesquisadora. Tem algo que me preocupa bastante, que é uma palavra bastante desgastada, eu não gosto de usar, a gente prefere muito abordagem ou lentes, mas que vocês conhecem muito como narrativa. Existe, Oswaldo, uma narrativa que não é só jornalística, ela é também acadêmica. E num jornalismo que não é só no Brasil, né? Eu sou enviada internacional, então conheço o jornalismo no mundo inteiro. O jornalismo, ele, por natureza, ele é declaratório. Então, as nossas histórias sobre desastres são construídas a partir das nossas fontes, principalmente as pessoas que estão nesta sala, Defesa Civil e Academia. E existe um discurso de desastres agora climáticos. Então, veja, é como se os desastres e as mudanças climáticas tivessem trazido para países como o Brasil o racismo, a segregação, né, o desespero, a iniquidade social. Então, a minha pergunta é para os dois palestrantes, como é que nós podemos... Porque, assim, o que você mostrou está dado. A irrupção das mudanças climáticas, ela vem para acentuar o racismo. Então, quando nós falamos em racismo climático, já existia racismo. Quando nós falamos em impactos assimétricos numa sociedade que já existia assimetria. Então, como é que nós podemos, como academia, aí agora eu vou perguntar como jornalista, desculpa, vocês, como academia em mudança e o pessoal da Defesa Civil, corrigir esse discurso para que nós possamos chegar na raiz dos problemas? Porque nós estamos trabalhando com a ponta, que são as mudanças climáticas, e nós vamos continuar repetindo 600 milímetros de chuva, como sendo responsável por um desastre como o de São Sebastião, quando, na verdade, há uma raiz nessa assimetria e nós estamos passando por cima dessas narrativas. Obrigada.
Muito obrigado. E nós vamos passar já as respostas ou comentários, começando pela professora Sandra. No es fácil, responder sus preguntas o sus inquietudes. Respecto a puede que tampoco haya entendido bien todas las preguntas, pero creo que respecto a la pregunta sobre qué hacer sobre las vulnerabilidades, ¿qué más hacer que las vulnerabilidades? Y también un poco vinculado a qué hacer con el ambiente construido. Creo que estamos hablando como de aristas complementarias del mismo problema, ¿cierto?, que enfrentan las comunidades. Creo que lo que yo veo en la práctica, especialmente desde el mundo de la salud pública, es que es fundamental hacer diálogos. Yo creo que hay que hablar de esto, hay que visibilizar lo que estamos viendo, a lo mejor unos más que otros. Creo que es importante la alianza y el compromiso de la ciencia, pero tenemos que ser capaces de construir y de observar las diversas iniciativas locales que apuntan a fortalecer todo lo que tiene que ver con los temas sociales, con las inequidades sociales, y creo que en la acción local de pronto nos encontramos con pequeñas iniciativas que tienen un impacto local. Yo creo que desde ahí es desde donde emergen también las respuestas a lo que ustedes están diciendo. Y creo que ahí efectivamente los equipos de salud pública tienen un rol fundamental que cumplir, reconociendo el problema, poniendo la evidencia en relieve y fomentando diálogos, porque finalmente las soluciones son probablemente soluciones multisectoriales, transdisciplinarias, y creo que los salubristas tenemos ahí un importante tema que trabajar, incluyendo también la percepción del riesgo y reconociendo lo que decía la última persona, el tema de la incertidumbre, de la preocupación, para transformarlo en acción local. Me parece que por ahí puede que emerjan algunas de las soluciones a lo que ustedes plantean. Alô? Bem, dessas 3 perguntas, eu diria que do plano de adaptação de saúde para Goiás, talvez seja aquela que a gente pode ter alguma orientação objetiva, né? O plano clima adaptação, ele precisa olhar os cenários que nós vamos enfrentar, para então nos adaptarmos. E aí, nesse caso, eu acho que na área da saúde, e eu não conheço os detalhes do Plano Clima Adaptação para a área da saúde, tá? Embora eu tenha participado do grupo de trabalho que elaborou o Plano Nacional, mas eu me debrucei com outra parte, e então, da saúde eu não tenho conhecimento profundo para falar, mas seria importante olhar quais são os indicadores de novos vetores e como eles podem se propagar para a gente poder se adaptar. Porque existem 2 aspectos nisso, né? Um é a preparação para desastres e o outro é a preparação para os cenários futuros. Da preparação para desastres, eu acho que na área da saúde, o que é necessário nós avançarmos é para não repetirmos os erros do passado. De quando um desastre acontece, nós temos dificuldade até mesmo de chegarmos ao hospital, de recolhermos pessoas de áreas afastadas ou de áreas afetadas para levarmos para abrigos e para levarmos para hospitais. E
o número de pessoas da área da saúde que devem estar preparadas e que devem estar, digamos assim, permanentemente à disposição para atuarem, para evitar de chegar naquele momento e ter que começar, sabe, a contar com voluntários. Estoques de medicamentos, eu acho que é extremamente importante. Então, eu acho que desenhar um plano de adaptação para a saúde, eu diria que não é difícil, porque nós contamos com técnicos e pessoas que conhecem para trabalhar nisso. O que precisa realmente ter uma força-tarefa, e que essa força-tarefa tenha tempo definido de trabalho e procedimentos de entregáveis para a gente poder. Porque nada adianta, e o Brasil é uma coisa muito comum, né? A gente tem planos e planos e planos que servem para tirar fotografia e que depois a gente nem sabe onde é que estão. Quantos de vocês leram o primeiro Plano Nacional de Adaptação? Foi feito, foi lançado. Agora a gente está revisando o Plano Nacional de Adaptação. Se ele se tornar uma letra morta, que nem foi o primeiro, não adianta fazer. Estamos perdendo tempo. Então, eu acho que a gente precisa ter realmente grupos de trabalhos específicos para fazer a implementação daquilo que está escrito no plano de adaptação, e temos que ter também aquilo que eu falei antes, né? Que é vulnerabilidade institucional. Nós precisamos ter instituições que sejam responsáveis pelo monitoramento, acompanhamento e a implementação do plano. Porque, se não tiver isso, o plano não serve para nada, né? Bem, as outras duas questões aí eu posso também devolver a pergunta para vocês, tá? Porque obviamente que eu fico pensando assim, né? Quando eu olho para o morador de rua, e o número de pessoas que moram nas ruas hoje no Brasil, em Brasília, para vocês terem uma ideia, até recentemente, nós não tínhamos moradores de rua na Asa Sul. Os moradores de rua em Brasília se concentravam lá no final da Asa Norte. Hoje, moradores de rua em Brasília se encontram em qualquer lugar. Para essas pessoas que estão vivendo nessa situação, importa a mudança climática? Elas não sabem se vão ter o que comer amanhã. Então, falar de mudanças climáticas para uma população em que nós temos aí 30 milhões de pessoas num país que não sabe se vai ter o que comer amanhã, eu estou falando para quem tem o que comer, né? Quer dizer, quando a gente viaja para o exterior, vai para os Estados Unidos, e a gente vê lá nos hotéis, né? Por favor, vamos cuidar da natureza, não troque a toalha todo dia. Vocês acham que aquele hotel está preocupado com o meio ambiente? Que nada, ele está preocupado com economizar a água e o sabão para não ficar lavando toalha todo dia. Não é uma preocupação ambiental, é uma preocupação econômica. Se vocês olharem o gráfico de emissões de gases de efeito estufa desde a Rio 92, vocês vão ver que tem um descolamento completo entre as conferências de clima e as emissões de gases de efeito estufa. Apesar de todos os acordos, inclusive o Acordo de Paris, as emissões de gases de efeito estufa não diminuíram. Não diminuíram. Então, novamente, nós temos um descolamento entre o discurso e a prática. Nós temos hoje no Brasil mais de 8 milhões de pessoas que vivem em situações como aquela figura que eu mostrei ali. E nós não temos, quer dizer, economicamente o país não tem como resolver esse problema. E aí realmente eu não sei como te responder, como fazer, o que fazer, sabe? Quer dizer, porque é muito fácil a gente fazer diagnóstico, né? Diagnóstico é a coisa mais fácil que tem. Agora, resolver é uma dificuldade, sabe? E isso não é uma questão de o partido A que está no governo ou o partido B que está no governo, porque isso se perpetua, não é? Não é de agora. Quer dizer,
As mudanças climáticas, veja o seguinte, ó, se nós não vivêssemos num cenário de mudanças climáticas em que os eventos extremos estivessem crescendo, provavelmente os desastres também estariam crescendo, porque a vulnerabilidade não diminui. Quer dizer, mesmo que ele faça todo o esforço para mitigar emissões de gases de efeito estufa, que a temperatura do planeta deixe de crescer, que nós reduzimos a temperatura do planeta ainda para a época pré-industrial, se eu não reduzir a desigualdade, se eu não reduzir essa curva que é muito longe da segunda lei da termodinâmica, eu não vou resolver o problema dos impactados pelos desastres, sejam eles causados por mudanças climáticas ou sejam eles causados apenas por vulnerabilidades. Ou seja, não tem solução para o planeta se nós não trabalharmos para fazer com que as inhomogeneidades existentes diminuam. Eu não tenho o sonho de achar que todo mundo vai ter que viver num mundo exatamente igual, com as mesmas condições, porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm sonhos diferentes, as pessoas querem coisas diferentes, mas pelo menos que eu não possa acordar todo dia e ver pessoas mexendo em latas de lixo para sobreviver, sabe? Quer dizer, se eu não fizer essas coisas, daqui a 20, 30 anos eu vou estar não olhando para vocês, porque eu não acredito nessas coisas, né? Eu já vou estar passado para outra, mas aqueles que sobreviverem e que estiverem nesse novo mundo, eu acho que vão enfrentar coisas muito diferentes, e aí não é nem o problema de, sabe, de a questão racial, questão de gênero, absolutamente nada, é questão da humanidade como um todo mesmo, que eu acho que me preocupa muito. E espero, eu tenho certeza que eu não respondi as perguntas de vocês, mas eu não saberia responder, então eu só tergiversei aqui, fiz uma outra narrativa, tá? Que é aquela narrativa que, se nós estivéssemos numa mesa de bar, talvez conversando, nós estaríamos conversando nessa mesma coisa, porque isso aqui, mas é uma visão de mundo, né? Obrigado. Olha só, eu agradeço a exposição da professora Sandra e do Oswaldo, e 2 pontos dessas questões me chamaram também a atenção, eu gostaria de comentá-los para a gente ir encerrando. Um é sobre essa última questão, sobre o ambiente construído, não é? O ambiente construído, ele vai ser resistente até um determinado nível das forças dos eventos extremos. E, em muitos casos, o que a gente tem observado é a necessária desconstrução, dado o nível do perigo e ameaça que se manifesta. Nós, aqui em Curitiba, tivemos um exemplo que acompanhei em um determinado momento, ajudando na fronteira entre Curitiba e Pinhais, no Rio Atuba, na margem do Rio Atuba, uma área que, de décadas, sempre com inundações fortes. Num determinado momento, foi preciso aplicar o conceito de resiliência, que é um termo que também tem vindo muito à baila, mas que nós, na academia, e volta um pouco o diálogo com a jornalista lá em cima, que também é acadêmica, e com aqueles acadêmicos, nós temos que, do ponto de vista da ciência e da técnica, dizer os lugares que não são resilientes à ocupação. A resiliência não é forçosamente voltar a ocupar um espaço que sequencialmente é impactado. Nesse caso aqui de Curitiba-Pinhais, sobretudo na parte de Pinhais, houve a remoção de toda uma população de um bairro, que teve que transformar aquela área num corredor linear, numa área de ocupação verde linear, que poderia ser usado para lazer, mas não ocupação cotidiana. Então, com a gravidade dos eventos extremos, determinado tipo de evento não é uma questão de vulnerabilidade por ser mais pobre ou ter menos educação que vai sofrer mais. Dependendo da magnitude do evento, toda a ocupação daquela área vai acontecer o impacto. Vocês vão se lembrar do evento de dezembro de 2011 no Rio de Janeiro, quando, no Alto da Serra, independente da condição social, do gênero, da raça, toda a área foi devastada. Então, nós estamos numa discussão, ou num momento de análise das mudanças climáticas no mundo, em que esses eventos de altíssima magnitude tendem a se agravar, se tornar mais intensos e mais repetitivos. E aí, a pensar no ambiente construído, ele vai ser construído e de uso
dependendo do nível ou da força desses impactos extremos que tendem cada vez a ser maiores. Então, aplicar a perspectiva de resiliência e apontar ambientes e espaços que não devem ser ocupados por populações, quaisquer que sejam, sob a ameaça da insegurança, eu acho que é um papel fundamental que a ciência tem que fazer e se dar cada vez mais. A ousadia de avançar sobre a indicação de desapropriação e desocupação para garantir a vida. Claro que isso se deve fazer num ambiente de discussão, diálogo e democracia. As populações têm que ser envolvidas na construção dessa remoção que, por vezes, é necessária. Mas isso liga muito com a questão que a moça lá do jornalismo e também acadêmica fez, que é o fato, impactos de eventos extremos sempre aconteceram ao longo da história e sempre vitimaram mais populações pobres, populações vulneráveis, por sua condição social face ao evento extremo. Isso sempre aconteceu na história. Sempre os mais vitimados foram aqueles que tiveram as piores condições de vida. Mas o que muda de agora para o futuro? É que aumenta a vitimação. Porque não só aumentou a pobreza no planeta e no nosso país também, mas aumentou também a concentração da riqueza, não é? Paradoxalmente, que nos leva a uma reflexão de que, para além da ação necessária que todos devem fazer cotidianamente, defesa civil, sobretudo, está para isso, essas mudanças, elas, infelizmente, no cenário próximo, tendem a se intensificar no mundo de maior pobreza, maior miserabilidade e maior vulnerabilidade, infelizmente. Portanto, leva para uma discussão maior do que o que a gente está fazendo aqui, como aparato ou suporte científico-técnico para conhecer e enfrentar o problema, de que algo vai para o apelo da busca em equidade social. Não equidade no sentido de todo mundo ser igual, o Oswaldo acaba de colocar sobre isso, mas que as condições de dignidade e possibilidade de uma vida com segurança sejam pelo menos, para toda a humanidade, independente dos lugares. Isso é uma luta humanitária. Claro que ela tem viés ideológicos, por isso, obviamente que tem. Não vamos ser ingênuos e achar que há uma neutralidade acima de tudo. Não é isso, nada disso. Mas descobre de cada um de nós o viés da cidadania, o viés do compromisso com promover melhoria para todo mundo. Nós vamos encerrando, no seu Oswaldo. Eu só queria fazer... essas coisas levam sempre alguns comentários adicionais, né? Vou dar só um exemplo muito simples que todos vocês conhecem, mas que a gente pode pensar. 2011 teve o desastre na região serrana do Rio de Janeiro, que foi criado o CEMADEM. Bem, aquele desastre em Petrópolis, na cidade de Petrópolis, morreram 70 pessoas. Toda a região serrana do Rio teve mais de 900 mortes e mais de 200 desaparecidos. Mas em Petrópolis morreram 70 pessoas. Naquele momento, em 2011, não existia... Sabem quantos pluviômetros tinham na região serrana do Rio de Janeiro em 2011? Um pluviômetro do Instituto Nacional de Meteorologia. Não existia Plano Nacional de Gestão de Risco. A Defesa Civil, o SENAD, que hoje tem uma estrutura em Brasília, vivia numa salinha apertadinha, no 5º andar do Bloco E do Ministério de Integração Nacional, lá, regional, uma sala que tinha, eu acho que, 3 metros quadrados, com 2 mesas quebradas e não tinha ninguém trabalhando. Ou não tinha um centro como o CEMADEM, não tinha SENAD, a Defesa Civil Municipal de Petrópolis não era tão bem estruturada como é hoje, não existia legislação. Pois bem, de 2011 para cá, tudo isso mudou. Só na região de Petrópolis, hoje, o CEMADEM tem mais de 40 pluviômetros. O CEMADEM trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Defesa Civil de Petrópolis é extremamente bem capacitada, treinada. Tem o Centro Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres. Teve a Lei 12.608, teve a regulamentação dessa lei. Pois bem, passaram-se 11 anos e uma chuva com a mesma intensidade de 2011 matou 3 vezes mais pessoas. Não sei. Só estou dizendo o seguinte, ó, todos os esforços que nós ainda fazemos são insuficientes para a gente criar uma sociedade mais resiliente.
É óbvio que a gente pode identificar onde é que estão as fragilidades do momento, e tem até aí uma explicação meteorológica por que aquela chuva de Petrópolis foi tão intensa, né, e onde ela caiu, mas ainda assim isso só mostra que, apesar de todos os avanços, nós avançamos menos do que nós deveríamos. E talvez até a gente esteja regredindo, né? Do ponto de vista de um mundo mais, olhando de um ponto de vista mais global, talvez a gente esteja passando por um momento de regressão. Como que é explicável o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje? É possível? E foi eleição. A população escolheu o que está acontecendo. Sabe? E como que a gente pode, como ser humano, tentar fazer essa leitura de que mudanças climáticas estão nos impactando? Eu acho que o problema, mudança climática, obviamente, mas mudança climática também é consequência dos seres humanos. Quer dizer, a cada vez que nós emitimos moléculas de CO2 para a atmosfera, nós estamos repetindo os fatores que levaram a mais de 10 extinções em massa no planeta no passado. Nós consideramos que tem uma grande extinção, que foi a extinção que aconteceu aí aproximadamente 60 milhões de anos atrás, que um asteroide chocou com o planeta e extinguiu 50% das espécies, inclusive os dinossauros, né? Mas aquela não foi a única extinção. Nós tivemos outras 10 extinções em massa no planeta no passado. E todas essas outras consequências, sabe do quê? Erupções vulcânicas que levaram a grandes quantidades de CO2 para a atmosfera. Ou seja, o que nós estamos fazendo agora é uma ação antrópica naquilo que a natureza fez no passado. Então, é só algumas reflexões. Mas, por favor, hoje à noite vão lá escutar, amanhã vão escutar música lá da Orquestra Sinfônica, né? Vão tomar cerveja, vão tomar um vinho, porque a vida continua. A vida continua. A gente nem precisava falar só dos Estados Unidos, do Trump, né? Anos atrás, o Brasil deu um passo terrível atrás, mas, felizmente, agora a gente reconquista, pelo menos, a possibilidade do diálogo e a construção com participação. Nós vamos encerrar a atividade agora, à 1h30, e temos avisos a dar, se não me engano. Daniele. Por favor. Bom, queremos agradecer a mediação do professor Dr. Francisco, convidar a professora Daniele aqui para frente, por gentileza, agradecendo a presença, a participação, o prestígio da professora doutora Sandra Isabel, também do doutor Oswaldo Luiz, nosso muito obrigado, e também o doutor José Morengo, ao tempo que eu peço uma salva de palmas aos nossos palestrantes, senhoras e senhores, pelo compartilhamento dos seus conhecimentos aqui conosco no nosso congresso, e a professora Daniele, que vai entregar uma singela homenagem a cada um dos nossos participantes nesse momento. O retorno ficará para as 13h30, com o painel temático Riscos e Desastres Ambientais. Aguardamos vocês pontualmente. Às 13h50, retornamos. Agradecer a Bruna e a Fernanda, nossas intérpretes de Libras. Obrigado.